boa noite. Hoje a gente está começando aqui um programa especialíssimo. Hoje a gente vai falar sobre os bastidores do Entre Lobos, né? Tem quase 10 dias que a gente já lançou o Entre Lobos na nossa plataforma. E hoje a gente vai trazer, porque a gente sempre traz os entrevistados, as pessoas que estão de frente para as câmeras. E hoje, pela primeira vez, um evento inédito, a gente vai trazer o backstage, né? Então a gente vai mostrar todos os bastidores com o time que fez e que produziu aqui o Entre Lobos. Antes de apresentar toda essa galera aqui que já está me esperando aqui, porque eles já querem falar, já tem muitas histórias para contar, eu quero falar da nossa promoção, tá? A gente está com 50% de desconto no nosso melhor plano, o acesso total. São mais de R$ 590 de desconto e o acesso total ele desbloqueia toda a plataforma. Ou seja, você vai receber, além do BP Select, que tem todos os nossos filmes, os originais e os filmes lá de Hollywood com as análises, né, e podcasts. Tem o conteúdo infantil também, né, para todas as idades. Tem também o núcleo de formação com mais de 50 cursos lá, inclusive um curso especial, que é o curso do João Henrique Martins, que é um dos mentores aí por trás do nosso filme do Entre Lobos, dessa trilogia, que os membros já assistiram, já estão comentando lá na plataforma. Então, para você garantir esse desconto de 50%, você vai aparecer um QR Code aí na sua tela durante todo o programa. É só você apontar o celular para o QR Code que está aparecendo aí e você vai ser jogado lá para um link especial para poder garantir esse desconto. Tem também um link na descrição do vídeo. Então, não perca tempo, corre, porque é só até amanhã, quinta-feira, até meia-noite de amanhã, tá certo? A gente vai encerrar essa promoção. Então, sem mais delongas aqui, vamos para os nossos convidados, tá? Eu estou aqui com Diego Rosa, entrevistador e pesquisador do documentário. Muito boa noite, Diego. Boa noite, Morrison. É muito feliz de estar aqui, entendeu? A gente assiste os podcasts, né? Eu digo que agora é hora da gente participar, brilhar. Agora é hora de A hora de brilhar. ralar e agora é a hora de Você brilhar está pra contar um sempre pouquinho. do lado de cá das câmeras, né? Você é sempre entrevistando as pessoas, agora eu que vou te entrevistar. Aí, ó. É uma lógica diferente, confesso É, que tá dá um meio nervoso? nervosismo. É, dá um nervosismo. Agora eu entendo quem passa do outro lado da câmera é uma situação um pouco diferente, né? Show de bola, seja bem-vindo. Estamos Muito também aqui obrigado. com o Elton Mesquita, que é o escritor e roteirista da trilogia. Boa noite, Elton. Olá, Morrison, tudo bom? Olá pro pessoal que está assistindo. Bem feliz de estar aqui também. E tem também um easter egg, hein, galera, que o Elton é o gatão dos brasileirinhos. Ô, louco. Ó, Nossa, Foi exposto. ó, Eu não confirmo nem nego nada, gente. Não É confere? o Ah. Morrison que tá falando. Boa noite, Elton. Seja Boa noite, bem-vindo. A gente vai falar bastante sobre o roteiro. Estamos aqui também com Gabriel Furquim, que é o nosso colorista e operador de câmera. Então, ninguém sabe o que é um colorista, então eu vou falar aqui que eu fiz a maior parte das imagens de drone e as filmagens de bastidor, né? Gabriel Furquim também, 01 da BP, né? Vale 01 lembrar da um negócio aí. BP, sócio Primeiro da BP funcionário, também, o primeiro primeiro funcionário. funcionário. A gente pode comentar também como é que foi essa história do início aí. E estamos aqui também com Isabela Fusaro, que é a produtora do filme. Tudo bom, Isabela? tudo bem, Morrison? Como é que estamos? Tudo Tem muita história certo. para contar hoje, né? Sim, sim. Ó, bastante história. hoje eu já queria aproveitar, então, essa pergunta primeiro é meio geral, tá? Porque a gente tem há 10 dias que a gente lançou o nosso documentário e ele explodiu na plataforma, ele já é o documentário mais visto, assim, na nossa plataforma de membros. Eu queria saber como é que foi para cada um de vocês participar desse projeto, se vocês já estão há um ano aí, né, participando, entrevistando, são mais de 50 entrevistados. Como é que foi para cada um de vocês participar desse filme, se vocês já no início da concepção do projeto já sentiam que ele tinha esse potencial de explodir? Eu vou começar com vocês, primeiras mulheres, claro, né? Primeiras damas, né? É muito doido, porque esse documentário ele caiu no nosso colo, né? Em junho do ano passado. E a gente sabia que era um assunto muito importante, mas eu realmente não tinha noção do quão importante e quão impactante seria na minha vida, né. E eu me sinto muito honrada de poder contar as histórias que, infelizmente, hoje em dia não são contadas. Que bacana. Diego, vamos lá. Bom, eu já vou numa outra linha, né? Eu acho que quando esse documentário foi apresentado pra gente aqui, eu já tinha certeza que seria um sucesso completo, né? O João Henrique, que é um dos nossos mentores, um dos nossos consultores desse projeto, ele chegou para fazer uma apresentação pra gente. Acho que o Elton também estava na sala nesse dia, Sim. né? O restante do time de pesquisa. E a gente saiu dali muito impactado,
tanto por ele, também com a apresentação do Roberto Mota também foi bem impactante, assim. A gente vê que é um problema enfrentado por todos, né? É um problema que afeta desde o mais pobre até o mais rico. Ninguém se sente seguro. Então eu já imaginava que seria um projeto de um impacto muito grande. Mas eu também não tinha noção de que a situação era tão ruim. Você quando a gente assiste o criava. filme, você começa a pensar, cara, como é que eu ainda consigo sair na rua, né? Pois é, pois E é. você acaba pensando muita coisa porque a gente acaba normalizando, né? Uhum. A situação. Como é que foi, Elton? É uma experiência parecida também de receber esse material. Quando eu pensei no jeito como a discussão geralmente é travada pela mídia, pelo restante da mídia, né? E vi o material que o João Henrique tinha trazido, já de cara eu falei, poxa, isso aqui é diferente, né? Já de cara parece muito mais adulto, um jeito muito mais adulto de falar do negócio. E sendo a Brasil Paralelo a empresa que chama a atenção por, né, todo esse embate ideológico que acontece e tudo mais, eu sabia que era o lugar certo para acontecer isso, mas que tipo, o resultado é que ia gerar uma comoção e tudo mais, né? Então, desde o começo eu fiquei bem satisfeito de poder participar disso e colocar um pouco do meu toque da coisa da escrita no debate, né? De tentar fazer com que o debate fosse por um lado um pouco mais adulto, né? Mas isso aí, no caso, é mérito até mais do material que o João Henrique trouxe, que já era muito bom, né? Muito forte. Bacana, bacana. A gente fala bastante do impacto, né, que o assunto traz para as pessoas e as informações que não se vê normalmente. Mas logo no começo do documentário e quando eu vi as primeiras movimentações, as intenções de filmagem, o que a gente ia fazer, é importante trazer também o impacto que esse documentário traz internamente para a empresa, tecnicamente falando, né? Que foi um avanço muito grande em relação ao que a gente já tinha feito. Uhum. A gente tinha dado alguns passos, mas esse documentário realmente foi um marco e a intenção, como sempre, é só melhorar, né? Então a gente botou a barra lá em cima e para os próximos Tem que Você correr diz, atrás. tem que você correr diz atrás. tecnicamente da questão de equipamento, de É, viagem, de quê? Então, não é só uma questão de equipamento, né? Porque o equipamento em si, ele é só um equipamento, né? A pessoa atrás do equipamento é o que faz a mágica ali, né? Então, o nosso diretor de fotografia, toda a intenção, o objetivo artístico por trás desse documentário, ele foi planejado desde o começo. E isso trouxe um impacto muito grande visual e estético, né? Do que foi o resultado, assim. Acho que um dos grandes méritos disso também, que o Furquim falou, é o tempo que se deu para a gente Uhum. fazer essa investigação, né? É uma investigação, de fato. Quando a gente chegou com o escopo do roteiro do João Henrique e a pesquisa, né? A gente viu que a gente teria que cobrir uma boa área do Brasil e de viagens. E como se trata de um documentário, você tem que ir lá, né? Você tem que ir em loco para conferir, ver como é que é com seus próprios olhos. E foi um ano de produção, um pouco mais. Isabela acho que tem uma data melhor, eu sou péssimo para isso. Não, foi um ano mesmo, um quase ano, que cravado. quase um ano cravado. Então você consegue maturar a pesquisa, a edição, as imagens, né? Eu acho que a gente deu um salto muito grande em imagem autoral. A Muitas gente foi imagens lá, autorais, né? muitas imagens interessantes e o fato de a gente poder cobrir o dia a dia do policial, né? De uma maneira mais técnica, de uma maneira mais voltada para as dificuldades mesmo, sem aquele sensacionalismo que eu brinco, né, que tem duas formas de se cobrir segurança pública aqui no Brasil. Você tem uma via mais à esquerda, que é aquela coisa de demonizar a polícia, e você tem uma outra via também que eu também não acho tão interessante, que é uma via do bandido bom, bandido morto, e não explica o problema, né? A gente acho que conseguiu mostrar a dificuldade encontrada pelo policial, pelo trabalho dele, né? Tudo Mostrou a que envolve, realidade ali, né? mas mostramos a parte técnica Sim, também, né? E sim. isso vai muito de encontro com o trabalho desse Você cara estava aqui. falando dessa questão dos dados, né? Eu queria passar a bola para o Elton, porque o Roberto Mota, né? Ele Sim, trouxe também alguns dados no início, ó, né? muito Sim, bom. E o João, né? sim. E eu queria saber, assim, para você, o Elton, pô, é muito difícil de você ir atrás desses dados. Às vezes você vê, tipo, a grande mídia, essas coisas. A- como é que você conseguiu fazer, assim, como é que funciona o trabalho de roteiro? Uhum. Da onde chegam os dados? O que que aquilo é verdadeiro? O que que não é? Como é que você faz essa pesquisa? Isso é feito em real time ou já chega meio pronto, aí você corre atrás de alguma coisa e valida o texto com o diretor? Como é que funciona o processo, assim, para Aham. fazer o roteiro
funcionar e que ele seja fidedigno com os dados, né? Sim, esse caso, assim, a gente teve sorte porque a gente podia contar com o banco de dados do Batman, né? Então, assim... O então, Batman, na verdade, é É o o João João Henrique, Henrique. nosso Bruce Wayne. porque é um cara que, tipo, ele trabalhou no serviço de inteligência mesmo, né? O trabalho dele de 20 para 30 anos, assim, é basicamente ter acesso a números, estatísticas, índices gráficos, né? E trabalhar nisso para oferecer uma visão clara da situação. O que ele trouxe basicamente foi informação, né? Mas obviamente que informação ainda não é conhecimento. Tem que ter um trabalho que você passa ali para transformar numa história, uma narrativa, enfatizar certas coisas, desenfatizar outras coisas. Mas desde o começo, enfim, a gente tem uma equipe de pesquisa muito boa, assim, para validar os dados que ele tinha trazido. Aí você acessa bancos de dados de órgãos públicos pela internet, que muitos deixam disponíveis, né? Aqui no Brasil não é tão bom isso assim ainda. Tipo, durante o trabalho a gente comparou com os Estados Unidos, lá tipo, você tem acesso a tudo, assim, se você for no site da Delegacia de Polícia, não sei de onde, tem gráfico com número e tal. Aqui já não é tão fácil, mas até onde era possível a gente conseguiu confirmar muita coisa. Então já veio, de certa forma, as informações já vieram meio que prontas. O nosso trabalho foi basicamente dar uma forma mais palatável. Tá, mas aí, por exemplo, você pega essas informações só pra gente deixar claro pra audiência. E, pessoal, vocês que estão assistindo hoje é bastidores aqui. A gente vai mostrar perrengue, a gente vai falar de história, a gente vai contar muita coisa aí que ninguém sabe. Eu nem sei também. Eu sei de algumas histórias que a gente fica sabendo entre corredores aqui. Mas a gente vai falar de todas essas situações, de tudo que esse time passou pra poder gravar essa trilogia aí que tá fazendo sucesso aí na nossa plataforma. Eu queria aproveitar só porque você tá falando do processo. Como é que funciona isso, então, Elton? Você escreve um trechinho, aí mostra pro diretor, você já Uhum. chega com um capítulo inteiro, como é que funciona o feedback? Então, geralmente, na Brasil Paralelo, de algum tempo para cá, a gente está fazendo um processo consciente de ter menos narrações, né? Porque os documentários da Brasil Paralelo, durante muito tempo, tinham muito texto. É, isso eu percebi muito isso no Entre Lobos, já não tem narração. Exato, não, é. não tem Ah. Então, a gente estava fazendo um esforço até para aprender também como se movimentar nessa área, mas assim, de reduzir a quantidade de narração, né? Então, como a gente tinha uma tese já forte, o máximo que a gente fez foi mais ou menos organizar por temas, mas temas bem gerais. Por exemplo, o episódio 2, para pegar um exemplo, você pode resumir ele facilmente falando que assim, mostra a vida difícil do bandido e a vida difícil do policial e a vida fácil do bandido. É bem geral. E aí, dentro disso, a gente começa a organizar baseado nas entrevistas que vão chegando. Mas texto mesmo, escrito assim, não teve quase nada, assim. Hum. Muito pouco, e o resto a gente ia montando quando as entrevistas iam Eu já chegando. quero continuar no roteiro, mas eu quero aproveitar para fazer uma dobradinha aqui com o Diego, porque ele Bora lá. participa das entrevistas, né? Uhum. E você que entrevistou, acho que se não todos, a maioria dessa galera, Sim, né? sim. Como é que funciona para fazer um documentário que não tem Uma locução. essa narração? Uhum. Porque eu fico imaginando, pô, tá, quando você tem uma linha narrativa, você já também pensa nas perguntas ali, Sim. que meio que vão casando com a linha que você construiu. Mas se você não tem uma narração de base, como é que funciona para não ficar fake? Tipo assim, você não manda Claro, o cara falar o que você quer ali, ou manda. Como é que é Será isso que aí? não? Como é que é isso aí? Você te extrai do cara o que você quer ou ele é totalmente livre ali e ele dá a resposta dele? Tá, vamos lá. Primeiro tem uma integração. Eu também trabalho com roteiro aqui, mas nesse projeto o roteiro realmente ficou com o Elton. E quando a gente ia fazer a viagem, eu perguntava para ele. De qualquer forma, a gente estava sempre sabendo o que o Isso, outro estava perfeito. fazendo. Então, Uma integração. Então eu chegava nele e no Renan, que foi O editor. o editor do filme, né? E a gente via o que estava precisando aqui, o que estava precisando ali, sempre com a direção do Silvio também. Então, a gente vai precisar de que alguém fale sobre, sei lá, um assunto X, sobre saidinha. Penitenciário, isso, Sobre tá bom, saidinha, tá bom, entendeu? boa. Então, assim, a gente mapeia lá dentro do nosso elenco, né? O elenco de entrevistados, vê quem pode falar sobre aquilo, né? E também a gente já fazia algumas pré-entrevistas, né, que ajudavam muito. Perfeito. Então, para conhecer, para Você já saber sabe o onde que a ir pessoa ali. Exato. como a pessoa pode ajudar no filme. Então a gente faz umas pré-entrevistas com todo mundo que os nossos consultores trouxeram ou que o nosso time descobriu. Um bate-papo, né? Uma pré-entrevista a gente chama um bate-papo que a gente já grava para ter nos nossos arquivos para a gente poder consultar, estudar e ver como que aquela pessoa pode ajudar a Perfeito. gente. Então, assim, respondendo a tua pergunta, não, a gente geralmente não fala, ó, diga isso. Até seria um pouco deselegante da minha parte. Mas a gente vai fazendo a pessoa chegar onde a gente quer, né? O entrevistado. Você vai conduzindo ele para retirar o melhor conteúdo possível, né?
Eu digo que tem vários tipos de entrevistas, né? Tem a entrevista que você faz aqui, que é um bate-papo mais descontraído, a tua pergunta geralmente aparece, né? É um bate-papo, uma conversa, uma mesa de bar, né? Eu só sentia, você só aparece a tua pergunta, sei lá, no final No do final do um. episódio Do ali um, do é. 1, que você pergunta pro Roberto Mota alguma Perfeito. coisa ali, pra ele dar uma continuidade pro episódio 2 Isso, ali. perfeito. Aí tem um outro tipo de entrevista, né? Que é uma entrevista, por exemplo, que você faz num jornal, ou por exemplo, num Roda Viva da vida, né? Você aperta o entrevistado, você quer tirar alguma informação, você coloca ele contra a parede, porque é uma Tipo um contraponto contraponto. nosso. contraponto, Um contraponto perfeito, nosso. é. O E Bruno ali não, Magalhães. né? A minha voz não aparece, eu não apareço, eu tenho que fazer o entrevistado falar da melhor forma possível. Então, às vezes, é um joguinho de palavras, né? Como você formata a pergunta, como você direciona o seu entrevistado. Mas nunca é, tipo, fale o que eu quero ouvir, assim. Só pra Não, deixar pra não. nossa audiência. Tipo assim, você Não. nunca. O cara tem que falar de saidinha. Você fala, ó, agora a gente precisa que você fale isso, isso, isso. Ó. Assim, só um exemplo. Às vezes ele fala alguma coisa que é muito boa e ele não percebeu. Às vezes a gente pede, você Isso. pode falar isso de novo? Perfeito, é. Porque Ah, às vezes é boa. uma frase sucinta que manda, sabe? Não, e é interessante, assim, pra documentário, eu imagino, porque tem algumas frases, tem algumas pessoas que têm mais desenvoltura do que outras, né? Claro. Então você tem uns caras que, pô, falam É, o às vezes Roberto, uma frase que é a- uma red Aham. pill, assim, uma frase perfeita que você usa Sim. até A gente não em tinha anúncio. um locutor, né? Mas a gente tínhamos 2 consultores, Sim. o Sim. Roberto e o João. Então essas pessoas, como a gente já tinha um relacionamento mais próximo, aí tudo bem. Aí não Aí dizer a que gente dava uma nunca direcionou brifada. ninguém. Exato. Tipo, olha, João, eu preciso que você fale assim, dessa forma, como você falou, uma forma um pouco mais impactante pra fechar esse que chama aqui, né, E esse foi uma punchline coisa que a aqui. gente fez depois, né? Então, assim, a gente gravou a entrevista de todo mundo primeiro, inclusive do Roberto Mota e do João Henrique, né? Gravou, não primeiro, mas assim, antes de chegar nessa segunda etapa. Sim, foi uma base. Isso, aí depois que o filme já estava totalmente montado, o episódio já estava totalmente montado, a gente falava, putz, a gente precisa de umas É. frases para ligar certos pontos. Sim. Coisa bem pontual. E que esses nossos 2 caras conseguem dar Conseguiriam conta. fazer, né? Isso. E aí a gente. Pra fazer uma ligação ali. Exatamente, Eu- para servir como narrador. Assim, Eu já vou substituir. aproveitar e vou continuar contigo, porque esse lançamento, né, a gente investiu também pesado para poder fazer isso. São mais de um Uhum. ano produzindo esse lançamento. E a gente investiu, se eu não me engano, próximo de R$1 milhão para poder É. fazer esse filme. Eu queria saber se esse foi o filme assim mais desafiador que você fez aqui na BP e como é que é fazer, como é que é estar por trás da produção, assim, o que que envolve a produção de uma trilogia como essa? E eu já puxo a bola também para o Furquim para a gente falar de equipamentos que a gente utilizou, né, as questões de drone ou viagens, né, depois a gente vai entrar nos perrengues, a gente vai entrar nos perrengues já, que vai ser interessante. Mas só Que tem para sobra. como é que funciona esse processo de produção? Bom, esse daqui foi o projeto, acho que mais completo, eu acho, da Brasil Paralelo, pelo menos desde que eu entrei na BP. E eu não sei se eu posso falar que ele foi o mais desafiador, porque no Cortina de Fumaça a gente se meteu, o Era Diego uns perrengues e atrás o do outro. Eric, só os 3, com 2 câmeras, eu fazendo áudio que eu nunca tinha feito, sabe A assim? gente teve uma equipe maior, né? A gente teve uma equipe muito gente maior, cresceu, até sim. porque esse documentário não daria pra ser feito com a mesma Com equipe os do moldes do Cortina. Cortina. entendi. Não ia dar, porque realmente a gente tinha que cobrir muito mais coisa, imagem de drone, tinha. Puta, a gente foi no Caveirão, né? Ao mesmo Sim. tempo que a gente tava. Não no Caveirão, gente, desculpa, no blindado do Core. Caveirão do Bop. Caveirão do Bop. A gente foi no blindado, eu e o Furquim, enquanto o Diego, o Eric e o André estavam gravando tava uma entrevistando o entrevista do Fabrício, Cada que um foi tava super numa importante. cena. A gente tinha. Era o último dia que a gente tava no Rio de Janeiro, a gente Cara. tinha que, sei lá, em 2 horas, 3 horas, a gente tinha que estar no aeroporto, assim. Nossa, E aí o Diego. que loucura. O Diego Rolou até uma André. escolta. O Diego, André e o Eric estavam gravando a entrevista com o Fabrício, e enquanto eu e a Isa, a gente estava dentro do blindado com uma equipe tática, passando na frente da favela do Jacarezinho, vendo os caras se movimentar. Jacarezinho, a maré. Eu lembro que foi um Peraí, pouco de... então quer dizer
que enquanto vocês estão se ferrando lá, o roteirista fica no ar-condicionado, É. escrevendo. Sim. Como é que é? Cada um, tem Nem, as, nem na Amazônia eu passei tanto calor que eu passei dentro daquele blindado. Verdade. cada um tem as suas dores, né? Aqui, às vezes, o ar-condicionado não fica tão bom. Às vezes assim, às vezes pra funciona- mexer, o café vezes- tá meio chato. Às vezes o meio café ruim. tá ruim, não tá, entendi. Cada um com suas dores. Cara de Mas todo pau. mundo trabalhando junto pra oferecer o melhor Time, material time. possível. Mas esse dia foi bem Mas interessante. a gente ama, Elton, só Não, pra- Não tenho dúvida, não tenho dúvida. Sem ele não acontece Mas- nada. Ah, eu fui numa vez, não foi, Foi, tão perrengue foi, assim, mas eu foi. participei de Tem- uma. temos Aliás, que lembrar. aliás, fica aqui o comentário. Eu adoraria participar, mesmo sabendo que é meio perrengue, mas queria muito participar das viagens, mas é porque realmente não tem como, assim. É. O que eu ajudasse, sei lá, prejudicaria do lado Sim, de cá de sim. não poder dar prosseguimento, mas eu gostaria muito de participar. Mas, ó, eu quero entrar nessa cena aí de vocês no Ah. Rio, tá? Já anotei aqui, já está aqui, certo? É. Mas eu quero aproveitar, antes, né? A gente já tá aqui com uns minutos de programa, eu quero rodar o trailer também do Entre Lobos. Opa. Então eu vou pedir para rodar o trailer agora do Entre Lobos e na volta a gente fala aí dos perrengues da viagem. Roda aí, VT. A principal mudança que eu verifico no crime é a sua profissionalização. A apreensão de drogas disparou e bateu recorde no último ano, Quase 17 toneladas de cocaína apreendidas este ano. colocando em alerta as autoridades de Santos, no litoral de São Paulo. A crise de criminalidade do Brasil não tem paralelo no mundo. 33 mil detentos estão deixando as penitenciárias de São Paulo para passar o Natal com as famílias. Sem a presença forte da lei, o tecido social se rompe. E aí é um inferno na terra. O crime no Brasil compensa e agora ele está cada vez mais compensando. Uma vergonha de proporções planetárias. O Brasil é um dos campeões mundiais da violência. Parece um lugar destruído pela guerra, mas não é. É centro de São Paulo. Nós jogamos fora toda a nossa herança civilizacional. Então nós estamos vivendo um estado de barbárie. É muita gente ganhando muito dinheiro com crime no Brasil. Bom, vocês assistiram aí o trailer dessa produção. Tá muito legal, tá bacana esse trailer, né, pessoal? O pessoal já tá comentando aí no chat. Não esquece de compartilhar também essa live aí com todas as pessoas, com todos os seus amigos, para poder levar essa mensagem adiante. Hoje a gente está falando dos bastidores aqui da produção, então a gente está com o nosso time que foi a campo, né? Foi lá em loco para poder gravar todas as entrevistas, pegar todos os takes. A gente está com um time de roteirista aqui. Tá bem interessante a gente falando de todos esses perrengues que a gente passou para poder gravar o Entre Lobos. Eu queria, antes da gente continuar o nosso papo aqui, relembrar que estamos em promoção até amanhã, tá certo? Então amanhã encerra a promoção, 50% de desconto, a metade do valor do nosso melhor plano, o acesso total, que libera toda a plataforma. Então você tem núcleo de formação com mais 50 cursos, incluindo o curso do João Henrique aí, que a gente gravou também, empacotou para poder liberar para vocês nesse lançamento do Entre Lobos, que é a da tese do documentário, né, do Entre Lobos. A gente tem todos os filmes originais e filmes que não foram para o YouTube. Então você tem A Face Oculta do Feminismo, Invasão Bolchevique, outros filmes também originais nossos que não foram para o YouTube, né, que não vão para o YouTube, que são exclusivos dos membros assinantes. A gente tem podcasts, a gente tem análise de filmes, tem conteúdo infantil também, né, para você poder apertar o play sem medo. Então tudo isso com 50% de desconto. E além disso, né, que eu acabei não falando, você garante também um e-book exclusivo do Entre Lobos, tá? Então é só até amanhã, vai estar rodando aí na tela aí, vou pedir para botar na tela para vocês poderem ver, ficou bonito. A Evelyn que editou aí o nosso e-book, fez toda a parte gráfica, ficou bem bonito. Também. Né? Lucas também. Evelyn e Lucas, então parabéns aí para os dois da nossa equipe, que eles fazem também toda essa parte gráfica aí dos filmes e tal. Então, ó, tá aparecendo aí para vocês o e-book exclusivo do Entre Lobos, que você vai garantir se você assinar amanhã, até amanhã, com 50% de desconto. Também os próximos filmes, né? E os próximos filmes também, ó. Nunca O cara é pitizeiro aqui de Vera. Eu não posso comentar nada aqui
de quais são, mas, pô, nunca vi essa empresa produzindo tanto filme simultâneo. Ao hein? menos- Tem bastante exato. coisa legal Ah. vindo esse ano ainda. Tá louco. E nem só Sai filme. quase um filme. É. Além dos programas também, que são programas exclusivos, tá? Ó, a gente teve Investigação Paralela exclusivo, segunda temporada. A gente Maravilhoso. teve também Insight BP. Tá tudo lindo, cara. Tá totalmente diferente da primeira temporada, tanto o Insight quanto a Investigação. Né? A gente deu um up ali de produção, de roteiro, de Deixaram o Bank até mais motion. bonito. na Tá, edição. o Pois é. Bank tá mais bonito, pô. Oi, Bank. Um Eu abraço pra vou- você. E eu vou falar, tem mais um programa vindo aí que eu tô trabalhando nele, tá? Ó, tá vindo um programa novo também. Não, eu não sei se pode falar. Não, só falei que é novo. Programa Pode novo. falar. Fala que é novo. Tá Ouvi no ar, dizer- tá no ar. ouvi Entendeu? dizer- Mas assina o acesso total aí que você vai garantir tudo isso. E aí, Ouvi tudo dizer isso e que- muito mais. Ouvi dizer que até desenho animado estão fazendo aí. Não sei. Olha só. Não vamos comentar, não vamos Olha comentar. aí. Não, vamos, segura a Segura. informação. Mas eu vou passar aqui agora. Então, ó, rapidão, só para recapitular. Acesso total, 50% de desconto. QR Code tá na tela, aponta o celular aí e você vai ser direcionado para o site com o desconto. Também tem o link na descrição, beleza? Espero você lá do outro lado, hein? Vou seguir aqui com o Furquim. Furquim, todo mundo sabe aí, né, que você é o colorista da BP. O que é um colorista? Que raios Ninguém faz um sabe colorista? o que é um colorista. Mas né? e também, além do que raios faz um colorista, né? Porque agora você tá com um time de colorista ali. Não só tem um colorista, agora temos um time de coloristas na Isso é BP. verdade. Seu mestre Né? de colorista. E você também é operador de câmera. O pessoal não sabe também que você vai a campo. Ah, a e gente é você... versátil aqui, né? Aqui na BP Entendeu? a gente nunca faz uma coisa só. E aí eu quero saber como é que é esse trabalho também de ir a campo. E você, por ser colorista, se você já pensa também numa fotografia, ou como é que funciona isso. Daqui a pouco a gente vai estar com o André Brandão aqui, que é o nosso diretor de fotografia, para falar também um pouco mais dessa questão do campo. Né? Mas como é que é? Primeiro, o que faz o colorista? Então, eu não gosto muito desse nome colorista, mas é o nome que tem, né? O Você filme, preferia quando mestre ele- das cores? Mestre das cores. Mestre das cores é um bom nome. O filme, quando ele sai da câmera, ele sai próximo ao que a gente enxerga da realidade, né? Esse programa que vocês estão assistindo, a imagem dele final é como se tu enxerga como se tu estivesse aqui, assistindo aqui. Quando a gente busca uma imagem mais cinematográfica, que a gente fala, são vários aspectos que envolvem isso, enquadramento, a lente, a câmera, mas também um dos aspectos é a cor da imagem. Uhum. E a cor que a gente enxerga no filme é longe do que a cor que a gente enxerga na realidade. E a cor, ela traz, junto com todo o que é visto e escutado também, ajuda a transmitir um sentimento. E desde o começo, o diretor do filme, o Silvio, ele planejou transmitir um sentimento Mais pesado. pesado, assim, Sim, mais dá. clima tenso. Então, a filmagem foi feita para passar essa mensagem mais tensa, mais pesado. E Ele não é tão saturado, né? não, é Tipo, escura, é desaturado. A iluminação, o contraste vem da filmagem. Tons A- mais frios, né? A cor, ela intensifica o que foi feito na filmagem. Isso é passado também para os entrevistados, só para eu entender. Tipo assim, se tu entrevistou o procurador, sei lá, da República, um juiz e tal, aí você fala, olha, essa gravata é melhor. Então, Vocês têm. De- Existe isso? Isso atrapalha ou não? pode atrapalhar. Eu mudei muita cor de gravata no filme. Tu muda a cor da gravata, assim? Dependendo do que eu digitalmente. posso fazer, eu posso mudar. Tem muita coisa azul que eu transformei em verde. Ele faz o que ele quiser. Mas assim, é um documentário, então a gente tem quase que nada de controle sobre o que a gente está gravando. A gente está gravando, a gente está retratando a realidade. Num filme, tu tem controle absoluto do que tu tá gravando. Sim. Então a gente tem que lidar com o que a gente está gravando e, dentro do possível, trazer isso para o que a gente quer fazer. Vocês não artístico, deixam assim. tão engessado assim, então? Tipo, com... Não, porque senão, assim, é até um pouco. É meio impossível fazer isso. Porque, por exemplo, cada polícia tem a sua farda. Suas cores. Então, assim, a gente não pode simplesmente falar, muda aí a cor da farda. Não, e não só isso, mas muitos dos entrevistados a gente estava conhecendo no momento da entrevista. Ali. Exato. Por exemplo, teve um caso muito, muito interessante. O João Henrique, ele provavelmente ele treinou e ele ou treinou alguém que conhece, enfim, ele conhece a maioria dos caras que estavam lá, ou conhece alguém que conhece os caras que a gente estava entrevistando. E aí teve um caso lá com o Doff, que era com o Coronel Wagner, acho que é.
Puta, nem Eu não... Todo mundo. E ele chegou, a gente chegou lá pra entrevistar ele e falou, eu tenho 30 minutos pra falar com vocês porque eu tenho um tal compromisso. Isso rola, assim. E- O cara tem meia horinha ali, vai, papum. E aí foi muito interessante porque começou a entrevista, a gente começou a fazer as perguntas e ele começou a entender o que era que a gente estava atrás. Ele se sentiu mais confortável, descobriu Isso em que Santos. Não, Isso no DOF, lá, no DOF, lá, na- lá Em em Santos Ponta também Porã. teve uma Na coisa verdade, assim. Dourados. Dourados, ok. E ele começou a se sentir mais confortável, ele mandou outra pessoa resolver a situação que ele tinha que resolver lá. E no final das contas, ele, depois da entrevista, abriu a porta, mostrou pra gente toda a situação, mostrou pra gente os carros apreendidos, mostrou pra gente a bunker de droga que tava pra ser destruída. E ficou com a gente várias horas lá. Olha só. E, então, tipo, é uma situação que acontece no momento, assim, né? Então, realmente... E a gente só tinha planejado uma entrevista com ele, era só isso. que tava No dia planejado. seguinte, ligou pra gente e falou, a gente aprendeu um caminhão aqui. Vocês não querem filmar? Tipo, 2 toneladas, vocês não querem vir aqui. Mas quando a gente tem no que você perguntou, né? Quando a gente tem um controle do cenário, existe o que a gente chama de tratamento. A gente né? passa um briefing pro entrevistado, normalmente, tipo, ó, evitar tais cores, evitar estampas e linhas muito fininhas, porque estoura na E câmera. tem o tratamento também da luz, da fotografia, para se você pegar, apesar de todas as adversidades, acho que a gente conseguiu fazer isso de uma maneira muito legal, melhor do que qualquer outro filme que a gente já fez, né? Manter um padrão estético, visual em todas as entrevistas. Não existe uma quebra de linguagem, né? Sim. Isso enriquece, mantém, é o que a gente fala da suspensão da realidade, né? O telespectador, ele fica dentro do filme, né? Não tem nada... Porque, vamos supor que você está falando um assunto muito sério, né? Com, sei lá, a gente entrevistou o ministro, né? O ministro Anderson. Vamos supor que o ministro Anderson tivesse uma gravata rosa, muito rosa, ou com uma outra cor muito forte, laranja, né? E acaba, né? Tirando Chama mais atenção pra... eu vim do jornalismo, né? Então a gente no jornalismo tinha isso também, era sempre uma roupa mais neutra, porque senão se você usar alguma coisa que o cara te desconcentra. tire da informação ou da narrativa ali no caso do filme, né? Ele desconcentra. Então manter um padrão de linguagem é bacana, mas como eu falei, tem coisas que a gente descobre na hora, né? Só para eu entender, assim, porque esse lance da cor é bem interessante. A gente já mostrou, inclusive, na época dos lançamentos do Fim das Nações e tal. Pô, eu lembro que eu ia na mesa do Furquim lá, mostrei, ei, Furquim, como é que funciona essa mesa? Que tem uns maluca, botões, né? uns negócios loucos lá. Ele tem uma TV gigantesca que não é nem monitor, né? É uma TV aquilo. É uma TV. É uma TV que não sei quantos mil pixels. É uma TV 50 polegadas, um monitor 27 na esquerda e um monitor 27 na direita. E o da direita, ele é um monitor calibrado para cor. Então vai aparecer a foto aí, vamos tirar uma foto e vamos mostrar pro pessoal ver o setup aí de como é que funciona. E aí na frente tem uma mesa de cor, que ela é fisicamente os controles que eu tenho no software, né? Então me traz mais agilidade e produtividade para fazer. Você usa lá o DaVinci, né? Que é o software que se usa para filme e tal. Sim, muito interessante. Tem um meme, inclusive, que eu me lembrei, que brinca com esse negócio de colorização e tal, que é, tipo, pega os filmes americanos aí quando eles vão retratar, sei lá, a Índia, Bollywood, o negócio é tudo amarelado. Assim. É tipo isso, assim, né? Tipo, é uma forma de, cara, o jeito que o cinema ali enxerga aquela situação, sei lá. É até engraçado, porque numa primeira proposta que eu fiz de cor pro Silvio, a gente já tinha feito as filmagens, né? Então a gente tinha Santos, a gente tinha o Rio. Só lembrando, quem é o Silvio Medeiros? O Silvio Medeiros é o nosso diretor do filme, do documentário. Então a gente tinha região de muito mato, região quente, quase que deserto. Urbana. Região urbana. Os caras do DOF parecem todos uns cowboy lá. É muito louco. Assim. E aí a intenção era basicamente, tipo, Santos meio azulzinho, São Paulo meio azulzinho, cinza. Lá no DOF ia ser muda por local, entendi. Essa ia ser a intenção. No final, ficou uma coisa mais uniforme, né? Entendi. Então, tipo, podia ser outra coisa completamente diferente do que foi com as mesmas filmagens, né? Sim.
Não, mas E é a importância da psicologia das cores Não, e a também, né? própria abertura tem um total esse lance de psicologia das cores, né? Porque acho que foi muito inspirado em Sin City ali, né? Foi. Aquele, o preto Partiu e disso, branco, né? O vermelho, assim, Uhum. gritando com sangue ali. Eu acho que foi muito interessante. A Evelyn tá de parabéns aí, né? A Evelyn e o Ed, o né? Ed, é. Fazia parte do 3D aí. Vazaram. Parabéns aí pra vocês, porque ficou realmente incrível, né? Aquela Tudo feito abertura, na né? casa. E tudo feito em casa, tá? Aquela abertura, aquela animação, tudo feito aqui dentro. Existem pessoal? memes de colorização? Eu acho que esse que ele falou é um deles, Algum- assim. Mas, assim, Existem grupos de colorizadores que trocam memes na internet sobre cor e tal? memes não. A gente tem uns de informação, mas... Vamos trabalhar nisso aí, pessoal. Trabalhar nisso. Precisamos de mais memes. de cor. Eu queria aproveitar que o Elton aqui mandou uma de entrevistador top aqui. Vou jogar pra ele. Desculpa, A cara, pergunta, não não, queria que isso? Pelo amor de Deus, cara. Entrar na sua Não, área. porque todo mundo já sabe, é porque tu tá querendo esconder, que tu é um grande entrevistador. Um grande pô. entrevistador, certamente. Grande entrevistador. com certeza. Grande entrevistador. Eu queria saber da parte técnica com relação ao roteiro. Tipo assim, você escrevendo o roteiro, tem alguma coisa que e na parte técnica fica inviável? Tipo, alguma vez a parte técnica do filme atrapalha o teu roteiro ou vice-versa? Na experiência desse, não necessariamente. Na verdade, só trouxe mais possibilidades. Porque teve coisas que aconteceram na filmagem que elevaram o nível da narrativa que a gente estava contando, assim, tipo, os flagrantes que aconteceram, assim, é um presente que você recebe enquanto roteirista. Isso acontece, isso vai Eu fiquei acontecendo, emocionado. isso acontece, e aí, tipo, você muda o roteiro depois do que chega pra você. Não necessariamente implica uma mudança, mas a gente adapta um pouco ali, tipo assim, surgiu uma coisa mais interessante, né? Pra E incorporar, aí, né? exato. E aí, mas é um processo meio, o material meio que também, não só você molda o material, mas como o material E vocês passam, molda de tipo, volta. por reuniões, assim, entre o time de roteiro, de produção, a galera, tipo, o Furquim a Isa e o Diego, que estão fora, trouxeram material, assim, pra você. Então, falando um pouco do fascinante mundo do audiovisual, né? Então, tem sempre as reuniões de start, que são oportunidades Todo que a gente mundo tem. adora. Que logo no começo do dia a gente tem a oportunidade de todo mundo estar na mesma página, assim, e saber o que fez e o que tem por fazer, para depois você saber o que esperar também, né? Então, Essas isso deixa reuniões todo são mundo. com o Vini, né? O coordenador de Sim, produção, né? sim. Fora isso, também tinha todo um trabalho, né, para manter o Silvio e o Elton por dentro, porque nessas viagens aconteciam muitas coisas imprevistas, né? Tipo, a gente conseguiu lá o contrabandista de arma, a gente descobriu o porto lá depois, que é uma coisa que eu quero falar mais pra frente. Vamos falar. E a Vamos falar, hein? Exato, Falaremos disso. Falaremos disso. Segura aí. Segura ó. aí. Eu tô igual o João Kleber aqui. Para. Calma aí que vai ficar bom. Mas no final do dia, Já né? está bom, né? Eu ia falar isso, já tá bom. Não vamos falar mal de mim. Tá aqui, melhor. né? Já está ótimo, mas vai ficar melhor ainda. Mas ao fim do Vai lá. dia, né? Depois que a gente... No fim do dia, às vezes o dia não acabava, né? Às vezes o dia a gente não dormia. Quando a gente decretava. Mas eu que sempre era o fim do mandava um dia. relatório diário de tudo que a gente tinha feito, de tudo que a gente tinha gravado também, né? E- E ao mesmo tempo, o Furquim, a gente dividiu muitas vezes o quarto, né? O Furquim colocava lá já pra subir os vídeos pra equipe que tava aqui, né? Liderada ali pelo Elton, pelo Silvio, pra eles poderem receber esse material. E... Então, já recebia no dia. teve algumas viagens que foram mais longas, né? Foi as viagens das fronteiras e a viagem do Rio de Janeiro. Então, se a gente deixasse para o pessoal que estava aqui trabalhando receber o material só depois da viagem, ia ser muito tempo perdido. E o prazo tava rolando, né? Então, teve um trabalho de converter o arquivo, porque o arquivo que vem da câmera é muito grande. É um trabalho de converter o arquivo e enviar esse arquivo para o pessoal já ir decupando a entrevista, já ir vendo o que foi feito de imagem e já ir encaixando isso na edição. Então, a gente estava viajando, o pessoal... Um dia, 2 dias depois, estava recebendo essas imagens para já ir trabalhando, né? E o Furquim sofria, tadinho, porque o dia todo carregando câmera no sol, aí a gente sentava lá, deitava pra dormir, e o Furquim já ia pro computador, às vezes mandava na van, né? Você fez um esquema com a van pra mandar direto da van. No Rio de Janeiro, a gente ficou 2 semanas só numa cidade, no Rio de Janeiro. Só que nas fronteiras, a gente tava, tipo, um dia tava numa cidade, outro dia tava na outra cidade. O tempo de descanso era o tempo que a gente tinha que se locomover, praticamente. E teve um período desse que era uma van. Todo mundo na van. e eu não tinha terminado de fazer backup dos arquivos, né? Porque a gente tem... É insensato guardar tudo num lugar só, né? Então a gente tinha um HD em que ficava todos os arquivos. A gente, depois de transferir esses arquivos para um HD, a gente mandava para outro HD para tu ter uma cópia.
Porque se danifica um, tem o outro Tem de o outro. segurança. E só que é muita coisa que a gente gravou e muito espaço que A gente ocupava tava e gravando tudo com 3 demorava. câmeras, né? Isso chega pra você, Elton. Isso chega depois de um tratamento rápido, assim, chega pra gente lá. A gente assiste e vai selecionando. Falou coisa interessante aqui, falou coisa interessante aqui. Esse trecho não é tão Agora, importante. rapidinho, a gente quem, primeiro, né? É um time, é você sozinho. Então, E basicamente. como é que funciona isso com o Silvio, né? Porque o Silvio é o diretor do filme. Como é que funcionava? Você recebeu, aí você fala, pô, isso aqui é quente, ó. Eles pegaram apreensão de droga lá. Como é que funciona? Então, a gente, na equipe, não posso deixar de mencionar o João Pedro Truzzi, que é um pesquisador muito bom, um cara muito atento, fera mesmo. Embora eu não fale fera normalmente, isso é coisa de São Paulo. Fera mas, é coisa de jovem, né? Mas que, bom. Não, mas não tô falando, porque o jovem tá. Sim, tem que acabar, pô. Com certeza. E aí ele meio que já mapeia por assunto, porque você tem ali na timeline, você tem o filme inteiro ali, e em cima você pode ir deixando as anotações. Então o assunto fica todo dividinho e você não precisa necessariamente assistir, porque já está resumido, né? E aí, assim, a gente tem o Silvio, como ele é o diretor, ele tem que ver muitas frentes da produção inteira. A gente tem um dia, de repente, geralmente no final de semana, em que ele vinha para ver assim o que a gente tinha coletado e aí meio que sugeria o direcionamento. Isso aqui é melhor, isso aqui não é tanto assim. Cortava alguma coisa. Exato, uma pré-seleção, né? A quantidade de coisa que foi filmada que não entrou nesse doc é triste. Vocês não têm noção, dá pra fazer mais uns 2 documentários. Dá fazendo documentário só sobre fronteira. Não, dá fazendo documentário só sobre cachorro. Cada polícia. Sobre cachorros. Os cachorros da polícia. Os cachorros da eu quero entrar, vamos entrar agora nesse assunto, então, dos cachorros, da O Elton favela, de tudo isso. Então eu Não vou é dos uma perrengues, situação. agora vai pegar fogo, Não, entendeu? a gente só quer... Eu quero primeiro me despedir aqui do nosso colega Elton, Ainda bem. roteirista. Conversa com vocês sobre os É cachorros. porque ele tem Uma resistência tem com uma, cachorros. ele tem uma resistência. Gente, Ele não tem uma foi resistência? isso. Qual é a resistência, Isso. pô? Que resistência, Elton? Não, a gente tem que fazer escolhas E ele escolheu contra os cachorros. Cachorro não dá ROI, me disseram. Que tipo de tirou ser os cachorros do humano filme, faz Elton? isso? Não, maldade não. Tirou os cachorros do Não, filme. maldade. Não dava Então, ó, queria uma salva de palmas aqui pro Elton. Opa. Tá? Valeu, Nosso galera. roteirista, nosso E roteirista. eu vou puxar agora um VT aí, um trailer do Entre Lobos. Roda aí. A crise de criminalidade do Brasil não tem paralelo no mundo. Desordem do sistema de segurança pública. Olha, a nossa situação em termos de segurança pública, se não for a pior do mundo, é certamente uma das piores. Pelo amor de Deus, cadê a justiça? Há 3 assaltos por minuto no Brasil. Isso gera um abalo psicológico dos cidadãos enorme. E o brasileiro já se acostumou com isso. Nossas casas, em geral, parecem maquetes penitenciárias. Então nós estamos vivendo um estado de barbárie. A apreensão de drogas disparou e bateu recorde no último ano, Quase 17 toneladas de cocaína apreendidas este ano. colocando em alerta as autoridades de Santos, no litoral de São Paulo. O problema é que essa crise de criminalidade sem fim atende aos interesses de muita gente. Investigadores acreditam que o PCC lucre cerca de R$1,5 bilhão por ano com o envio de toneladas de cocaína para a Europa. É muita gente ganhando muito dinheiro com crime no Brasil. Procurem descobrir se em algum país do mundo existe uma decisão do tribunal mais alto proibindo a polícia de prender criminoso. Que país é esse que a gente vive hoje? Hoje, a resposta do Estado ao crime produz estímulo à atividade criminal. E se você for solto na audiência de custódia, o que você vai fazer? Roubar de novo. Num país com 60 mil homicídios por ano, com cerca de 47 mil estupros, como é que eu posso dizer que há um encarceramento em massa? Não tem encarceramento em massa, você tem impunidade em massa. O criminoso brasileiro ri da pena. Como e por que nós chegamos nesse ponto? Bom, vocês já assistiram aí mais um trechinho do Entre Lobos, filme que está disponível na nossa plataforma. E eu quero relembrar a vocês que estamos com 50% de desconto no nosso melhor plano, o plano Acesso Total. Tá aparecendo um QR Code na tua tela aí, não tá? Então aponta o celular para a sua tela, você vai ser redirecionado para um site e lá vai ter tudo
bonitinho como você conseguir esse desconto. Esse desconto você vai liberar núcleo de formação com mais de 50 cursos, incluindo o curso do João Henrique, né, que está aqui, que fez toda a base, né, toda a ajuda para a construção desse doc, né, do roteiro do doc. Você vai liberar também BP Select com todos os filmes, incluindo os originais da BP, a programação infantil. Então tem muita coisa, análise, podcast, né? E também o nosso e-book que está aparecendo aí na tela para vocês, né? O e-book foi feito aqui para o nosso pessoal da produção. O e-book é exclusivo da trilogia do Entre Lobos. Então garante essa promoção, olha só, até amanhã, até meia-noite de amanhã, 50% de desconto, é metade do preço no melhor plano da Brasil Paralelo. Eu vou continuar aqui, a gente está aqui com o André Brandão, que é nosso diretor de fotografia. Tudo bom, André? Boa noite. Tudo ótimo, e aí, pessoal? Eu queria já começar perguntando, primeiro, o que faz um diretor de fotografia? E eu quero saber se você, quando sentou aqui nessa bancada aqui, se você já está analisando a luz, se você já está vendo o foco da onde, já essa luz vermelha aqui, como é que funciona? Ele já a reclamou do câmera, negócio, você já né? olha assim, já é uma coisa meio... Você já é cri-cri demais, assim, com isso? Como é que é? Leve só. É inevitável. Tranquilo. Eu imagino que é como se fosse um dentista, que a pessoa abre a boca e você já sabe, já vem um monte de termos técnicos na cabeça da situação, qual que é, né? Isso é muito específico. Mas eu penso assim, cara. Você já conhece, porque você tá achando... Não, exemplo do dentista Não, foi mas é específico. que é muito específico porque é uma coisa do André. André. É muito Isso, André, mas André. é muito... É isso, você tá toda hora atento. E o trabalho do diretor de fotografia, na realidade, é colocar, assim, em uma frase, é colocar a pessoa no clima. Ela tá dentro daquele mundo ali e você ajudar ela a ser transportada, né? Então, boa parte disso, a gente lida com todas as máquinas e equipamentos e tem toda uma parte material da coisa, né? Que às vezes muito seduz muito, assim, quando a pessoa vê como um set é. Mas na realidade o que a gente trabalha mesmo é uma coisa intangível, assim, de dar dicas para a imaginação, sabe? Então, por exemplo, você está mudando de canal, vendo televisão. E aí tem um filme de alguém andando numa rua. Você bate o olho e você já sabe que é um filme de terror ou sabe que é uma comédia. Só pelo clima da cena. ali, Isso, só pela luz, como a câmera tá mostrando. Tem tudo a ver com a cor também, né? Tudo que a gente ver tava com a falando cor. da Que linguagem, né? Sim, que são coisas que trabalham juntas, assim, né? Hoje em dia tem muita manipulação feita em pós, mas cada vez mais isso vira não algo que tira o controle da fotografia, mas é outra ferramenta que agrega. Então a parceria com o colorista é muito importante, para o trabalho ter aquela coesão interna e ser tudo planejado e feito com harmonia, entendeu? Para você ver que os elementos não brigam entre si. O Forquinho tá se coçando ali pra falar alguma coisa. Pode falar. Não, era só um comentário, porque antes do André entrar aqui na BP, ninguém aqui tinha um estudo formal sobre cinema, praticamente. Todo mundo era muito entusiasta, via as coisas, queria fazer as coisas. Só que assim, a gente tinha basicamente câmera, lente e tripé, e era isso que a gente fazia. E força assim. de vontade. E força de vontade. E o que a gente não sabia, e o que muitas vezes as pessoas não sabem, é que para tu fazer o que a gente, por exemplo, fez no Entre Lobos, precisa de muito mais coisa. Nem vou entrar em detalhe, porque, enfim. Mas às vezes essas coisas, esses equipamentos a mais, acessório, tudo que é um monte de coisa, custa mais do que a própria câmera e lente em si. E Os detalhes. assim. Porque antes a gente só fazia entrevista, né? Senta o cara lá e filma o cara. E o que vocês viram no Entre Lobos, todo acompanhamento. É um filme que tem movimento, né? O movimento. Você percebe, você fica tenso o filme, assistindo o filme. Muitas coisas a gente fez na rua, então eu ia entrevistando e o cara ia andando e o André ia com a câmera andando atrás. Falando nisso, o André com a câmera atrás, eu quero... Vamos rodar, por favor. Esse eu preciso... Isso não pode ficar... Isso não pode ficar só pro pessoal aqui não, a gente interno, tem que entendeu? Não pode ser interno. Esse insert, ele precisa sair, entendeu? A gente tem que dar vídeo. esse presente pro nosso Por favor, público, então, né? eu quero que apareça na tela aí esse primor aí de gravação. O tio da lancha. Do momento onde André Brandão, né, ele está filmando. Eu quero que você me conte, André, o que está acontecendo aí. Quem que você está filmando? Por favor, roda aí, rapidinho. Vai rodar aí pra vocês verem aí. Olha que coisa incrível. André nessa lancha aí. O que está acontecendo aí, André? Fala aí pra mim.
Cara, o que acontece? Vamos lá. Isso é direção de fotografia total. Detalhe, tá? Isso é direção. Se você quisesse, em um vídeo, explicar o que é direção de fotografia, é isso aí. Cara, tem muito por trás do que tá acontecendo aí. Mas acho que a primeira coisa é que o barco chacoalhava mais do que eu achava que ele iria. E outra Isso coisa, não aconteceu. dava pra abrir o olho dentro daquele barco. Mas, exemplo, telejornal, né? É outro tipo de produto, certo? Mas o cara tá com a câmera no ombro, na altura do olho dele, e ela tá sempre lá. Então, é um ângulo de visão, assim, é um ponto de vista muito usual do dia a dia. Não tem nada muito diferente ali. Ele é muito parecido com você tá lá olhando a repórter com o microfone e fazendo a coisa e tal. Quando a gente está fazendo um filme, está pensando numa linguagem mais cinematográfica, a gente quer sempre provocar algo com a imagem diferente. Então, um artifício muito comum, e se você vê making-offs vários aí, você vai ver que isso acontece, é você colocar a câmera num lugar não usual. Aquele ângulo de visão ali de baixo, olhando para o cara pilotando a lancha para cima, era uma tentativa de tentar achar um ângulo diferente que realmente causasse algum impacto. Muito melhor de eu estar só do lado, segurando a câmera assim, pegando o rosto dele. Sim. Então... E de baixo pra cima talvez cause uma imponência ali do... Sim, você Não poderia sei. pensar nisso, mas às vezes é uma coisa mais do tipo, você vê a mão dele maior do que o rosto pela perspectiva e o fundo em cima é legal também. Pensando sempre nas camadas, né? Então, uma coisa que, se vocês forem me seguir, me observar com a câmera, tem um movimento muito do tipo, agacha, levanta, sobe a câmera, mais para baixo, dobra o joelho um pouco, vai pro lado, tentando quase um crossfit. encaixar. Vamos supor que a gente tipo um tá numa... crossfit. É mais ou menos isso. E vamos supor que a gente tá numa sala de, sei lá, 50 metros quadrados. O André vai achar o canto mais Olha. apertado pra colocar um monte de Ó, pra você ter equipamento. uma ideia, a entrevista que a gente fez num presídio Nossa. foi a primeira entrevista que eu fiz em cima de um telhado. Sério? Vamos em cima lá, do conta telhado. essa aí, eu tava em conta cima essa do- Era uma Era uma um guarita? posto de Era uma torre, observação, né? uma Era uma torre lá de torre. observação. É, dentro exato. do Aí você posto. chegou pro entrevistado, ó, cuidado aí pra não falecer aí. Não, ele ficou só dentro. isso. A gente nem tava planejando gravar lá. A gente tava, olha o presídio ali. A gente Vamos literalmente gravar. bateu na Foi porta. legal. A gente passou em frente ao presídio, aí o João parou o carro. A gente tava no carro, dividido de dois carros, né? 3. E daí o João Henrique parou. Eu falei, o que o João tá tentando fazer, né? A gente foi lá, vamos tentar gravar nesse presídio. Aí o João, com as suas credenciais, falou lá, né? Explicou o projeto. Ele e o Brancalhão, O né? Brancalhão também, que tava com a gente. Aí eles falaram, olha, entra aí, vamos... A gente não fez imagens dos presidiários, claro, não podia, né? Mas a gente fez alguns takes genéricos, assim, né? E daí eu chamei lá o responsável pela unidade prisional e falei, ele quer fazer uma entrevista? Aí veio o André, né? Seria legal a gente fazer lá em cima da torre e tal. Eu falei, vamos, eu confio 100% no André, mas 100% mesmo. Aí chegaram uma salinha muito pequena. Não. E daí eu não conseguia ficar de frente pro entrevistado. Aí o André chegou e falou assim... É que, cara, era uma sala, assim, no topo da torre, Tem- ele eu tinha tenho dentro de vídeo uma disso. sala... Tem vídeo? Então vamos Uma sala, soltar o tipo- vídeo disso aí pro pessoal de casa poder entender. Mas Diego, conta aí. Era uma Conta sala aí. tipo 3x3 no topo da torre. E no meio dessa sala tinha uma plataforma de mais ou menos 1 metro, 1,20 m e uma cadeira em cima. Sim, sim. As janelas eram todas altas. Então, como que funciona a torre? O cara senta naquela cadeira, numa plataforma, no meio da torre, para ter visão 360. Isso. E aí, não, eu quero pegar a vista o cara sentado na cadeira e a vista do muro do presídio. Então a gente teve que, das duas janelas, abrir uma, ficar em cima do telhado para pôr a câmera com o cara sentado na cadeira. Tinha a questão do refletor, Tinha a né? questão do refletor. Aí quem ia ficar segurando o refletor era a Isabela, que já Nossa, tava ó. errado. Em cima do telhado. Aí ela falou, não, eu subo, porque a Isabela é durona. Pô, eu subo, e ela é durona mesmo, ela é a mais durona que eu conheço. Eu subo, não tem problema, eu seguro ali o refletor. Ela subiu, tinha Olhei aranhas. pra cima. Não, gente, peraí. Porque eu tenho pavor de aranha. Não era qualquer aranha. Eram umas aranhas assim, desse tamanho, sem zoeira, feias pra caramba, Tipo Indiana vermelha Jones, e preta. aquela cena das cobras, tá ligado? Tipo isso. Eu falei assim, nem ferrando que eu vou ficar aqui no telhado. Foi a única... telhado Ah, mas aí a gente subiu, só fez assim, ó, pronto, não tem mais aranha. Ah, não, mas se viu uma aranha, tem mais. Exato. A primeira vez que eu vi, Foi uma só. foi a primeira vez que eu vi a Isabela regar pra alguma coisa. Aí vai eu. Tem uma foto disso, né? Com um refletor, segurando o refletor assim, meio que no vão da janela. Cabecinha assim E pro fazendo as lado. perguntas assim, e o João Henrique me ajudando. Então, e fazendo entrevista assim. Esse documentário eu fiz entrevista em barco,
Eu fiz entrevista em cima de uma unidade prisional, telhado. Quais outros lugares malucos que a gente fez também? A gente gravou coisas dentro de ônibus também, né? Polícia fazendo. Eu quero aproveitar para puxar aquela história da favela do Rio. Foi você e Furquim. Uhum. Como é que funciona? Porque assim, a gente sabe lá que o clima é meio tenso, assim. Como é que vocês entraram? O que vocês viram? Como é que funciona? Tava só vocês dois? Porque a gente viu cenas de vocês com colete, sabe? Armamento pesado ali. O que vocês sentiram e o que vocês viram? Então, naquele dia, entrou o time do Core que recebeu a gente muito bem. Nossa, Eles fizeram um Lá na cidade da treinamento polícia, lá, né? mostraram as coisas, mostraram o time antibombas, mostraram os cachorros. Cara, a gente foi muito bem Mostraram recebido. toda a estrutura deles, né? Que é A gente muito passou uma boa. tarde toda filmando. lá. Duas, né? Na verdade, E aí, no final do dia, ocorreu essa situação. A gente tinha que ir embora e a gente tinha que gravar ainda com o Fabrício. Então ficou E a princípio era só entrevista com o Fabrício. Aí chegou lá e ele falou assim, putz, nossa, mas que pena que vocês têm o voo agora, porque senão eu podia organizar uma saída dentro do nosso blindado. Aí a gente falou, não por isso. Remarca o voo. Não, a gente tomou uma decisão. Aí a gente porque tomou a decisão tava no de orçamento, se separar. né? A gente dividiu o time, né? Ficou eu e o André. E o Eric. Que não tá aqui com a gente, mas a gente ficou gravando a entrevista. O Eric com é outro câmera também. Isso. Gravando ali com o Fabrício, né? A pauta que eu já tinha alinhado com ele. E daí vai a Isabela e o Furquim lá pro meio do blindado subir o jacarezinho. E assim, ao contrário de todas as outras coisas que foram simulações, exemplos do que estava acontecendo, os caras até explodiram uma bomba pra gente filmar. Eita, teve isso também? Teve. Ali não foi simulação. Não. Quando a gente tava indo junto com o time, foi uns 5, 6 caras lá com a gente. Foram 5 mais um motorista. Mais um motorista. Os caras, tudo... Não. São uns caras, assim, enormes, assim. Acho que o braço deles dá uma minha perna, sabe? Tipo, E o colete é pesado, assim, também, né? Como é que vocês já tinham usado o colete? Naquela situação, a gente tava sem. Sim. Porque a gente não ia sair do blindado, mas nem amarrado. E os caras super legal falando várias histórias de outras vezes que eles levaram pessoas lá e aí teve tiroteio, tiveram que sair e brigar com os caras na rua. Isso foi no Jacarezinho. Isso foi no Jacarezinho. A gente eles falaram... viu, né? Porque não tá podendo subir por causa do decreto lá do STF. Nem ia dar pra subir, né? Os caras botando barricada na frente do negócio. Mas assim, a gente passou na frente de todas as favelas que ficam ali ao redor da cidade... Como que é? Cidade da Polícia. Cidade da Polícia, que é a sede da polícia. Isso, é uma sede da polícia cercada por favela. Sim. Não, cercada mesmo. Mas aí vocês chegaram a ver alguma coisa? Tipo, então, a gente passava na rua e tu via os caras se movimentando, né? Não, e você via aí tu via... Mas vocês estavam dentro do blindado, cara. Eu fui sozinho numa patrulha no meio da comunidade aqui em São Paulo. Ninguém fala porque só tava eu. Então fala aí. Não, vamos lá. Tem os caras do batalhão, não sei o quê, não sei quanto. O diretor de fotografia colocou aqui, entendeu? Que o dele é mais foi top. Pior, Não, mas eu fiquei preocupado com a Isabela que Furquim. Vocês nem precisavam sentir medo, entendendo? Porque sabe ele foi fora do blindado. Então agora eu quero saber. Não, manda ver. Mas então, é surpreendente, porque chegando lá, não, uma patrulha valendo. A gente vai lá no meio da comunidade mostrar um ponto onde meio que estratégico, do lado da rodovia, onde os bandidos deixam carro roubado, não sei o que lá. Vamos lá, vamos. E era pra todo mundo ir, na verdade. Era pra todo mundo ir. Só que o nosso motorista da van se perdeu. Aí ele teve que ir sozinho. Entendeu? Não foi, até porque se morrer um só, aí é melhor que toda a equipe. Mas, cara, olha só. Eu entrei pensando, eita, isso aqui não tá tão legal. Mas entrando na comunidade ali, as pessoas tinham um clima de normalidade da polícia lá. Sabe? Boa tarde, e segue a vida, entendeu? E a gente acabou andando lá, eles mostraram esse ponto estratégico que era fora, na realidade, um pouco distante da casa das pessoas ali, e explicaram e tudo mais, mas o que eu achei surpreendente foi que esse clima de normal, as pessoas moram naquele bairro e a polícia trabalha e tá passando aqui, entendeu? Então foi, na realidade, uma experiência bem positiva. Mas você estava de colete ali? Não. Isso não teve no Rio. Qual foi que você estava de colete, só pra eu saber? Foi uma patrulha que a gente acompanhou da PM em Santo André.
Que aí a gente sim. usou porque a gente É, ia ficar acompanhando a eles gente a noite foi inteira. uma noite inteira dizendo, ó, o que eles foram fazer de ocorrência, a gente vai junto. Então, se os caras estavam usando colete, a gente tá usando colete também. Entendi. Naquela situação, deu, assim, só que no final das contas, Mas naquele que dia ocorrência? Que Não tipo de teve ocorrência? séria É, nenhuma, a ideia, infelizmente. a ideia Quer era dizer, mostrar a felizmente. questão da disfuncionalidade do sistema, né, das polícias. Entendi. Porque a mesma polícia, ela atende a ocorrência de uma briga Não, teve familiar e, sei lá, de um assassinato. Então, Não, teve briga naquele dia do... Tipo, porque um cara achou que o posto tinha cobrado 2 vezes dele, sabe? O posto de gasolina. E a Foi polícia isso. vai lá A resolver polícia isso. vai lá resolver, sabe? Então, esse é um Gatinho problema. em cima da árvore. Tipo isso. E tá bem retratado no filme. Mas isso do Caveirão, eu lembro que o Fabrício... Do em blindado, entrevista- blindado. Do blindado. Caveirão... o Pimentel... Tá no imaginário o Pimentel, do brasileiro. plantou isso no nosso- Eu não sabia que É tinha diferente, essa o Caveirão é do diferença. Bob. Tem. Mas o que acontece? Eu tava fazendo a entrevista com o Fabrício, na mesma hora que eles estavam subindo o blindado. E daí, na entrevista, o Fabrício me fala, não é porque quando eu sobe o blindado, não é que assim, e a gente levar um tiro? Toda vez, que a gente tá carioca dele, né? Toda vez que eu subo no blindado, a gente leva tiro aqui no Jacarezinho. Meu Deus, você mandou minha produtora. Detalhe, ele não contou isso pra gente antes. E aí, Mas é blindado. Não, e o que aconteceu? Muito engraçado, porque a gente andando assim com os caras, né? Uns caras enormes, assim, tipo, com as armas, né? Eu virei pro Furquinho e falei, Furquinho, eu tô me sentindo muito pequena. Aí ele virou pra mim, eu também. Uma mão desse tamanho. Um homem E desse o Furquinho tamanho. gigantesco. É, né? aí a gente entrou no blindado, sei lá, a gente tava muito tranquilo, né? Na nossa cabeça, assim, estamos dentro de um blindado. De tá dentro de um boa. tanque de Chega guerra, um momento praticamente. que os caras começam a ficar Os caras tenso. começam a ficar tensos. Os policiais, tipo, eles começam assim, ó, fulano, sei lá, 18 horas, não sei o quê. Ó o movimento Passou, ali, ó, o cara movimento ali. Ó, passou correndo, tá E aí falando o cara não sei o sai, quê. de uma cadeira, vai pra outra, se movimenta, ele vai pra trás. E É. a gente aqui, meu Deus, eu não quero que atrapalhar esse E a gente cara. aqui- e a gente com as câmeras assim, né? É. E aí, tipo, teve uma hora que foi... Eles estavam conversando numa boa, hahaha, não sei o quê. Aí um deles viu uma movimentação já suspeita, e aí já, tipo, colocou a arma em posição e não sei o quê, e já ficou tudo concentrado. Você percebe, assim, O a clima, tensão, né? sabe? Do Não, nada. E os takes que vocês fizeram dentro do blindado, pô, tem aquele take do próprio vidro estilhaçado, aquele take é belíssimo ali, né? Tem um até que é bem simbólico, ali, que você tem uma bíblia. bota embaixo, a mão muito dele aqui, ó. incrível aquilo. Aquele take, aí é o diretor de fotografia que entra E naquele assim, take ali. Não tem... várias situações em filmes, assim, a gente procura o que é mais interessante e tenta achar e organizar e tal. Nesse simplesmente estava lá, a Bíblia em frente verdade, ao foi vidro plantado, estourado por uma bala, sabe? E pra estourar aquele vidro tem que ser uma bala. Não, quando a gente chegou lá, eles tinham acabado de aprender um lança-míssil. Lança-míssil, a gente viu isso. A gente viu. E aí o cara do esquadrão de bombas abre um depósito cheio de um monte de explosivo e ele fala pra gente, não, isso aqui é 30 dias, porque a gente não pode ficar armazenando explosivo aqui, né? Tem que ir desmontando eles. E aí a gente olha num canto assim, sei lá, tinha uns 8 lança-míssil num canto assim de apreensão de 30 dias. Eles falaram que eles aprendem em média uns 5, né? Umas 5 granadas. E daí eles explicaram, aí a caseiras. gente tomou uma Red Pill, né? Que eles falaram, não, sabe isso que você vê no cinema de desarmar a bomba? Isso não existe, a gente leva esse robô, era um robô, né? Ele estoura a bomba e contém a explosão. Eu falei, pô, então não tem aquele negócio de cortar o fio azul, vermelho? Não. Não tem o fio azul. que Pô, o decepção. Liam Neeson mentiu pra mim em todos aqueles Quem filmes. diria? Poxa, entendeu? Eu quero ir pra BPFROM, lá, o pessoal lá da fronteira, né? Como é que foi, sei lá, algum perrengue que vocês passaram lá? Como é que foi essa experiência de ir pra lá, pra fronteira, pra aduana, lá pra Receita? É tudo junto ali? Nossa, como é que tem funciona? que contar a história Paraguai? do cara lá, do traficante de arma lá. Vai, puxa aí. Não, tem muita Mas história. é com a BPFROM. Que assim, Sim, mas sim. assim... Vamos lá, vamos uma por uma. Uma por uma, vai. Vai, começa aí, puxa uma aí. Seguinte, nossa primeira viagem, só pra contextualizar, a gente decidiu fazer as fronteiras, né? Porque, assim, em termos de produção, essa ia ser a mais perrengue, todo mundo já sabia, porque a gente ia pra fronteira, não sabia direito o que E a gente encontrar. resolveu fazer isso a mais difícil primeiro. Vamos lá, porque pro público É. de casa. Qual fronteira? Foz do Iguaçu? Então a gente foi pra Foz, pra Marechal Cândido Rondon, que é perto de Foz. Depois nós fomos pra Dourados, Ponta Porã
E aí, Guajará-Mirim. Eu só queria botar um detalhe que a gente ficou umas 2 semanas nessas viagens aí, fazendo todos esses 11 perrengues. dias. 2 dias depois de voltar, a gente tava gravando o especial de Natal. Nossa, porque aqui a BP não para, meus amigos. Não, é absurdo. A Brasil Paralelo não para. Eles Muda o clima, né? Total. Muda o clima. Total. Você Não, foi gravar dentro do blindado. Vamos falar agora de Natal. A gente terminou o especial de Natal, acho que foi dia 4 de novembro, de filmar. Dia 4 ou 5 de novembro. Na semana seguinte, a gente tava no Rio de Janeiro, filmando, tipo, bomba, e fuzil, e blindado. Foi bem louco mesmo. Foi do 8 ao 80, assim, muito rápido. Né? Família, união, bomba, tiros. Cara, na realidade, eu acho que é tudo uma coisa só. Eu não vejo tanta diferença. Como Os assim? caras... Não, agora prepara pro corte agora. Agora vai vir algo bom. Pensa comigo aqui, ó. A gente tá falando de família, união, valores e tal. Que é algo que tá mais alinhado em defender isso do que os policiais que a gente entrevistou. Não, é verdade. Do trabalho deles que a gente com conversou. certeza. Claro. Então, assim, Tá explicado. quando os caras André falam sendo da André. família André deles, sendo eu sempre vi um ângulo diferente. Assim. E muito mais sério, assim. Ou quando tá todo mundo sério, eu vou falar Ou alguma muito piada mais, muito idiota. Né? bobo. Tá. Mas realmente, os caras falando da família deles e... por que você é policial? Porque meu pai era policial e o pai dele era, sabe? Então, sei lá. Foi o do Bop lá, como que era o nome dele mesmo? O Acabei Nunes. esquecendo. O Nunes. Perguntei pra ele, né? Cara, vocês ganham mal, vocês têm um alto risco, as leis jogam contra, né? Por que ser policial? Aí ele me respondeu que ficou marcado, né? Ser policial é um sacerdócio. O primeiro Ribeiro também falou isso. Não foi só ele, né? Foi. A gente ouviu O primeiro Ribeiro, porque a gente entrevistou uns 4 ou 5 Ribeiros. Só nessa viagem de 11 dias, a gente acho que entrevistou uns 3 ou 4 Ribeiros. Ribeiro é nome de policial, a gente descobriu. Não, Tá, mas vamos voltar pro Ribeiro. Qual Ribeirão do Paraná? Vamos voltar pra Mas qual? Vamos voltar pra fronteira lá, até Vamos porque lá. tem toda uma gama de coisas ilícitas ali que vocês gravaram, né? Uhum. E também é um desafio gravar esse tipo de coisa, né? Como é que funcionou isso aí pra vocês? Cara, pra gente, assim... Qual foi a primeira fronteira que vocês foram lá? Foi Foz do Iguaçu. Foz. A gente foi Dormindo pra numa caixa Foz. de vinho no final do dia. Caixa de vinho? No depósito. No depósito lá da Ah, Receita tá. Federal. Dormiram num depósito de vinho? Porque a gente foi viajar de madrugada. E aí, no dia anterior, a gente tinha que preparar os equipamentos. Então, a gente dormiu, sei lá, 3 horas pra Não foi viajar. de madrugada, vai. Era cedo o nosso voo, O quê? Era 6h30. 6h30 de madrugada. E aí, passa o dia inteiro no sol de rachar, gravando, entra naquele depósito, que é um calor Nossa, absurdo. e a gente tinha acabado de... A gente gravou... As primeiras coisas que a gente gravou foi o local lá, a máquina Destruição que de cigarro. destrói cigarro. É que acontece, Maurício. coisa chata. Aquilo ali... Poxa, é uma das coisas que eu mais gostei nessas Não, gravações. cara, tipo, é como se eu tivesse comido um cigarro. É verdade. Isso é verdade. Comido um cigarro enquanto Nossa, tava o enfiando olho de um em todo cada mundo narina ao tava mesmo vermelho, tempo. Porque eu sou assim, amigo no da final do rapaziada dia. fumante da BP, eu não É que sei, é eu uma- sou fumante passivo, sabe? É uma máquina que os cigarros apreendidos ilegais do Paraguai, eles destroem. Eles destroem moendo. Então, cara, bem os interessante. caras vão jogando caixa e Tava um caixa e caixa. calor do Tava muito E caramba. começa a moer, então vira uma névoa de tabaco, assim. E a gente foi Sim. perto E da ali, máquina e ali é gravar. um depósito de tudo que vem ilegal da fronteira. Então, assim, não necessariamente é droga Tudo ou que é apreendido, arma, tudo né? que é Porque o que apreendido. vem- Exato. Então, assim, lá tinha moto, celular, computador, eu vi uma lancha lá. Tinha o tipo, que mais? fralda. Fralda, cerveja. Ih, caixa de bebida. vinho. Muito vinho. E foi nessa Ali na caixa de Receita vinho Federal, que o isso que eu Furquim tô falando. decidiu Federal. dar um Então, cochilo. era o último. Era a última entrevista do dia. A gente ia terminar isso e a gente ia embora. E assim, ó, o chão é terra, sujeira, calor. Eu tava tão cansado que os caras estavam fazendo a entrevista ali, eu só Não, e a apoiei. gente tava num numa cantinho, era escurinho, tava agradável, porque lá fora tava um frio, um calor do caramba. Aí a gente entrou, tava gostoso, agradável, escurinho, um cara falando tranquilamente. Como que é a declaração dele mesmo? Poxa, ninguém gosta da Receita Federal. Ninguém Bom, gosta. não mentiu, né? Não mentiu. Não, você que é um ANCAP. Mas impressiona, assim, a quantidade do que é aprendido, né? Porque ali não... Ali, como que a Isabela chamou a atenção? Ali é o que é aprendido, o que passa.
E esse é um grande desafio, né? Porque quando a gente recebeu lá o escopo, lembrou da decoração? Não, eu lembrei de um negócio de outra coisa. Quando a gente recebeu lá o escopo do roteiro, né? A gente falou, nossa, a gente vai ter que falar sobre fronteira. E a gente ouve muito, né, esse argumento da soberania nacional. A gente ouve na boca da rapaziada do direito, a gente ouve isso em campanha política, né? Só que a gente não sabe o quanto esse conceito ele é frágil aqui no Brasil. Na América Latina, mas assim, né, no Brasil, porque a gente faz fronteira aí com o Paraguai, né? Que é bem conhecido pelo seu tráfico de cigarro ilegal, armas, né? E com a Bolívia, que é um narco-estado, né? Então, é um dos maiores produtores de droga do mundo. Não, e o pessoal acha que fronteira é algo Não, demarcado. exatamente. Que Olha, a putz, gente tem algum bloqueio. Não, é Perfeito. literalmente atravessar a rua. Ó, vou te dar dois exemplos. Atravessou o rio ali. Vou te dar dois sei lá. exemplos. Lá no Paraguai, Não, a fronteira é seca, é uma avenida. a gente... Atravessou a rua. Não, em Foz tem Aham. rio. Sim. Mas em outros Não, mas lugares, Ah. no Mas Paraguai... o do Paraguai é uma ponte. No ali, Paraguai né? tem uma ponte, mas, por exemplo, a gente tava jantando numa hamburgueria, né? E a rua de trás já era o Paraguai, entendeu? Então até a menina que trabalhava lá, ela falou assim, nossa, às vezes o cara Não, isso daí faz... é Ponta Não, Porã. isso foi... Ponta Porã, que é a Ponta fronteira Porã. seca, que é o que eu tô pensando. Ponta Porã. Isso, É. então eu fiz tá. confusão. Então, teve isso. E tipo assim, você passa andando, né? É o que o João Henrique brinca lá do... Como é que fala? O bandido, o policial tá perseguindo o bandido, ele dá um passinho pra frente, ele já tá em outro país e o policial já não pode fazer mais os nada. E policiais é lá do- literalmente assim. O pessoal do DOF, que é lá de Ponta Porã, eles falaram que eles já tiveram ocorrências que eles estavam perseguindo o bandido, ele atravessou a rua Dá tchauzinho. e dá tchauzinho. Ah. Tipo, de sacanagem, com os Sacanagem. caras, porque eles não podem E daí você atravessar. olha isso pra fronteira da Bolívia ali também, você tem o rio, né? Que Uhum. corta. Só que não chega a ser mais difícil de atravessar. Isso pra mim foi o que mais me impactou em todas essas viagens, né? Não- É um rio, e daí você pega um barquinho e atravessa. E quando a gente chegou lá pra ver, cara, sem brincadeira, assim, você tem a estrutura da Receita Federal, você tem uma estrutura do porto, um porto legal, Sim. e do lado você tem um porto Essa cena é ilegal. incrível. Essa cena Essa é cena é maravilhosa. muito- É maravilhosa pro filme, né? Sim, sim. Horrível pro Maravilhosa país. pra E daí você mostrar vê ali um porto ilegal operando, e todo mundo sabe que é ilegal. Nessa fronteira você ainda tem a estrutura do exército ali, no canto. E opera normalmente, Livremente, e a assim. gente chegou lá, a gente viu o João Henrique me explicando o que Essa que é a era. cena do Detalhe. drone. Foi Essa é a cena do drone, né? Não, foi impressionante, porque a gente tava entrevistando lá o senhor que recebeu a gente muito bem. Ele ele trabalha no porto legal. E era, tipo, perto do meio-dia, Que bom que ele assim. trabalha no legal, né? Imagina, ele Sim, trabalhando- sim, se não é ilegal seria meio... E é perto do meio-dia. E ele comentou com a gente que meio-dia em ponto, o policiamento ali do Rio para, o pessoal recolhe e os caras vêm. E era meio-dia. A gente saiu ali, foi filmar, era uma frota de barco ilegal vindo assim. Sim, sim. E eles tinham toda uma estrutura, né? Era uma... Como que eu posso chamar aquilo, André? escorregadores, Uns sei lá. escorregadores que eles jogavam as caixas com mercadoria, Não, essa passavam, cena aí é- chega no barquinho, atravessa, já tá na Bolívia. Parece uma coisa meio... Cara, é outro linha de mundo, produção, aquilo que eu assim, falei. né? Mas assim, do outro lado ainda é pior, porque tem zero presença de qualquer força Pois de é, fiscalização, não tem nenhuma. E a gente olha assim, e eu perguntei, né? Isso foi uma entrevista que não foi planejada, né? Aí a gente bota aí na nossa coragem, nossa cara de pau de bater na porta das pessoas e falar, olha, o que tá acontecendo aqui, né? E daí esse senhor agora que me fugiu o nome. O João. João? É. João, né? Aí eu cheguei e falei, olha, você que trabalha aqui no Porto, né? Como é que funciona isso? Ele me explicou por cima. Você pode dar uma entrevista pra gente gravar, a gente tá fazendo um filme. Falei, de onde que vocês são? Meio desconfiado, assim, né? A gente é da Brasil Paralelo. E daí, essa é uma das cenas mais emocionantes que eu já presenciei trabalhando aqui. O olho começou a ficar marejado, sabe? Falei, puxa, é da Brasil Paralelo? Vocês estão aqui na minha cidade. E começou a se emocionar, porque ele não estava esperando que a gente fosse cobrir aquela situação, né? Porque é uma cidade pequena, é uma cidade bem afastada, muito longe de tudo, né? Talvez. E ninguém tenha dado atenção para aquela situação, né? Então eu olhei, cara, por que ninguém nunca fez isso antes, né? E por que aparentemente as autoridades negligenciam, né? Essa situação? Porque todo mundo sabe o que sabe o que acontece tá acontecendo, ali. entendeu? Então, aquilo pra mim, a facilidade de que chegavam mercadorias, chegavam e saíam ali naquela fronteira da Bolívia,
aquilo me assustou e me impactou de uma maneira muito impressionante, assim. Porque é dali que a droga chega e escorre para os grandes centros, né? Aqui no São Paulo, no Rio de Janeiro. Então, assim, e que gera toda essa violência, né? Então, lógico que não é tão simples de se resolver, Claro. assim, deve ter mil obstáculos para isso. Mas é bom as pessoas saberem disso e cobrarem, né? Cobrarem soluções para isso. E os bandidos que gravaram vocês, gente? Eu queria Isso entender daí foi que em história Toledo. foi essa. Foi em A gente Toledo. estava cobrindo uma operação da BP Front, que é na rodoviária de lá, Uhum. né? Que os ônibus chegam de fora e eles fazem a operação normal, assim, do dia a dia. Também E da aí- fronteira ali. só que o que eles fazem? Eles vão para cidades menores, vizinhas, que os ônibus que saem de Foz vão parar. Entende? A caminho de Curitiba. Era rodoviária ali, né? É rodoviária, é. Sim. Então, assim, eles vão para essas cidades vizinhas. Nesse caso, eu acho que pra gente foi Toledo. Uhum. É uma cidade satélite ali de Toledo, que a gente foi acompanhar a operação. E a intenção era só filmar a operação, eles falando com as pessoas, revistando e tal. E aí acontece duas coisas interessantes naquela noite. Do nada a gente tá gravando, e aí um dos ribeiros chama a gente e fala: olha aqui, filmaram vocês aqui. Ele tava, ou algum policial do grupo deles ali tava num grupo de infiltrado num grupo de olheiros. O que é esse grupo? É o grupo de pessoas normais que apoiam esses caras que fazem e falam onde tem polícia. A polícia tá aqui, tem operação de polícia ali, que é pros bandidos, pra avisar pros bandidos evitar. Tipo aquele né? grupo que o pessoal tem pra fugir das blitz de lei seca, sabe? Sim. A polícia tá aqui, a polícia Alerta tá lei ali. seca. Isso, Tipo um alerta perfeito. lei E foi muito doido porque, assim, eu tinha ido pegar um negócio no carro, né? E é uma rodoviária minúscula, Bem assim. pequenininha. O pessoal das grandes cidades não vão ter uma ideia do que é, mas é basicamente, assim, 10 vagas de ônibus Uhum. e parece, sei lá, Parece nem até sei se- clandestino, de tão. super pequenininho, pequeno. assim. E aí, eu fui pegar um negócio no carro, que era só atravessar a rua. Nisso, eu tava voltando, passou um ônibus na minha frente. Passou o ônibus na minha frente, eu atravessei. E dei a volta no ônibus que eles estavam revistando, que o André e o Eric e o Furguinho estavam filmando. Pegaram o menino com a arma lá, né? Exato. E aí, eu tava dando a volta, eu cheguei pro João, pro Diego e Uhum. pro Ribeiro, ele já tinha o vídeo. Então, assim, foi uma questão de Muito rápido, segundos. muito rápido. Foi eu atravessar a rua, porque o olheiro tava dentro desse ônibus que passou na minha Nossa. frente. O cara provavelmente filmou no próprio WhatsApp, assim, olha os caras aqui, Não, sabe? foi bem isso. Os lobos estão em todos os lugares. Não, Estamos entre lobos. E ô André, me diz como é que foi, porque tu tava dentro do ônibus, tava só, o André tava só ele e o policial dentro do ônibus quando aconteceu toda essa situação do cara levando a arma lá dentro. foi assim. filmado. Não, esse take é impressionante também. É estranho, porque ao mesmo tempo que você se sente seguro em mãos competentes ali fazendo a operação, que para eles é o cotidiano, né? Revistar e tudo mais. A hora que realmente a situação se forma ali, você vê o cara com a arma, assusta. O cara tava com a arma colada no Colada corpo, com né? Tipo, fita. transportando a arma É. ali. E assim, e é triste também, porque você vê que aquilo é corriqueiro. Acontece Isso não abala, toda né, os hora. policiais. Isso Não, para eles é... Bala de É o não trabalho foi de um dia dia, normal. uma exceção que vocês, por um Não. acaso, estavam lá E pra o gravar. É garoto- uma coisa que deve Ah. acontecer sempre. A gente ficou sabendo Não, e a depois gente foi que o- embora. Quantos ônibus passaram depois da gente ir embora que eles não estavam Pois é. vistoriando? É que é então? uma Porque a amostra, gente né? tinha que registrar a arma, porque ela veio do Paraguai, porque é contrabando internacional, Sim. envolve a Polícia Federal. Toda uma burocracia. E sempre, É. sempre menor de idade, né? E a gente fazendo esse trabalho. ficou sabendo depois que o cara, acho que foi o quê? 10 dias que ele ficou preso só. E Foi um solto. negócio assim. E pegaram ele de novo, trazendo mais coisa depois, assim. É porque é menor de idade. É um modus operandi. O tráfico assim, já você- utiliza, né? Exato. O próprio tanto- Entre Lobos falou disso Exato. no documentário, né? A cooptação ali Isso, do tráfico com levantou-se até essa bola, né? Tipo, será que... Eu mesmo, se me perguntasse há 3 meses atrás se eu era a favor de diminuir a maioridade penal, eu falaria que, óbvio, sim, né?
Mas aí ela falou, olha, o tráfico capta garotos de 16, porque os de 18 são presos já, né? Os de 16 não, eles respondem a um outro estatuto, né? O Estatuto da Criança e do Adolescente. Então, se você diminuir para 16, eles vão cooptar de 13, 12, vai. os de 14. Então, é uma situação muito complicada, né? Não é fácil a E nesse resposta. dia da rodoviária, a gente ficou um pouco assustado, né? Porque a gente viu, era a gente ali, né? Tipo, o que tá acontecendo? E daí eu acho que foi o próprio Ribeiro, né? O Ribeiro falou pra gente, olha, não, é comum isso acontecer, fica tranquilo. E, inclusive, funcionários da própria rodoviária, ali que vendem os tickets, né? Vendem as passagens, eles avisam o pessoal, os grupos, assim, ó, tá tendo polícia pra cá, não vem pra cá. Então, assim, é lobos entre todos os lugares mesmo, assim. E a gente tá falando aqui, o cara tá solto agora, provavelmente. Provavelmente. Isso é complicado. Eu queria perguntar, agora eu já vou para uma pergunta mais, não sei se polêmica, eu quero saber se tem alguma Polêmica. coisa que algum segredo aí dessa produção aí, que só o pessoal que estava lá em loco participou, alguma coisa aí que seja interessante de contar, que ninguém saiba, que nem eu sei, que ninguém aqui da BP ficou sabendo. Não é um segredo, mas, sei lá, eu acho que eu quase quebrei o drone umas 7 vezes e a Isabela tava enlouquecendo. Ele quase me deu uma... Eu quase tirei energia de uma cidade. Passou no fio elétrico, assim, na Ó, estação. só, então, não, pô, isso aí é... 2 vezes. É Duas grande, grande easter egg aqui para o... Não, detalhe, a gente tinha comprado o drone pra esse documentário. Era novíssimo. E aí, na primeira viagem, ele quase derrubou o drone. Não, assim, sei ó, lá quando quantas vezes. a gente tava no barco lá com a Operação Cobra, no BP Nossa. From, eu levantei ele, eu levantei de dentro da lanchinha. Eu levantei ele bateu no lateral, caiu. Tá, beleza. Ele rasgou só uma hélice. Troquei, consegui levantar certinho. A gente fez a filmagem, pousamos em cima do toldo da lancha, ele resbalou pro lado, caiu, ficou preso num fio, pendurado, assim. O André ficou olhando assim, e aí pegou, mas quase que ele foi pra dentro do rio, assim, sei lá. É que, gente, o negócio é muito ridículo. Muito ridículo. Tava lá, errou, era pequeno o topo porque é uma lona que devia ter do tipo, sei lá, 1,5 por 1,5, assim. Como é que funciona rapidinho? Barco, Não né? manjo nada, né? não manjo nada de drone. Eu acho que a maioria da galera que tá de casa assistindo não manja nada. O drone ele tem que pousar num lugar específico. Ó, ele é um helicóptero. Quando vocês sobem o drone, vocês precisam de autorização sempre para filmar? Como é que funciona? Não, depende. Basicamente, Não. assim, ele é um helicópterozinho de controle remoto com a câmera. Sim. Então você já pensa, esse negócio deve dar... Ele vai a 70 km por hora. Ele é um negócio que é desse tamanho, assim. Se ele baixa alguma coisa... Dá um estrago, dá um estrago. Quebra uma janela. Cara, Né? não sei, ele tem um aspecto de um brinquedão meio glorificado. Sim. Caro, né? Caro, mas é um brinquedão. Quanto custa cara. um drone tipo desse? Esse, depende. quando a gente Esse- comprou, foi acho que uns 15 mil. Mas aí você tem que comprar bateria extra, tem que comprar fio. Pra fazer a brincadeira funcionar. Pra pegar um take aéreo, tipo aquele take lá do Porto Ilegal. Acho que vai uns 20. Ali foi quem deu aula. Uns 20. Ali foi quem deu aula aquele take, hein? Ali foi quem deu aula. Quanto custaria ali? Tipo uns 20, 30? Uns 16, 17. Tinha filtro, tinha mas a bateria gente extra no kit comprou- todo, né? Sim. Acho que dá mais, hein, Furquinho? Tá, e aí você sobe o drone, tipo, ninguém tenta bater o drone. Às vezes os gaviões têm A que gente- atacar o drone. Gavião mesmo. Gavião drone desse tamanho que a gente tem, às vezes você tá voando, filmando, De e aí repente um começa gavião a começa a rondar, circular. assim, ó. Mas Foi lá muito Tem que descer. engraçado. Ele acha que é alguma coisa apetitosa ali. A gente teve uma das filmagens do Rio de Janeiro que a gente foi filmar um complexo de É a prisões, natureza né? vencendo a tecnologia. pois é. E aí a gente tinha pedido autorização e a gente tinha autorização de filmar lá dentro. Só que tinha várias questões de segurança que a gente não podia mostrar muitas coisas. E aí a gente estava na dúvida, a gente podia filmar ou não com drone. Aí a Isa tava falando, não, acho que a gente tem autorização e tal, não sei o que. Eu falei, não sei, eu acho meio ruim
eu acho que eles não vão gostar. Foi no Complexo de Bangu. É. E aí, no Bangu. final das contas, eu não levantei. Na vida das vezes, eu não levantei o Foi drone lá. orientado a não levantar, porque já existiu uma prática Não, de tirar o então, drone. mas a gente não sabia. A gente não sabia. Aí vai, Eu e o falando com Furquinha, a as gente tava pessoas, tendo esse tá? debate. Levanta, não levanta, vai, não umas vai. 3 horas depois a gente tava falando com um cara muito massa, assim, e aí no escritório do cara tinha, tipo, um quadro com vários tipos de munições diferentes. E ele tava explicando pra gente. Ah, essa munição aqui é não letal, essa munição aqui é pra controlar revolta, não sei o que. Aí tem as munições letal. E ele aponta pra uma ali, e essa munição aqui a gente usa pra bater drone. Aí eu olhei pro Furquinha, o Furquinha olhou pra mim e a gente falou, graças a Deus. Presídio, né? Tanto que, assim, teve imagens que a gente fez que a gente teve que apagar por segurança. Não, Obviamente, a gente não resistiu em nada. A gente foi abordado e falou, olha, vocês fizeram imagens podemos ver as imagens Isso, e a tal. gente mostrou tudo e a gente apagou e se certificou que a gente não ia levar nenhuma imagem que pudesse expor em qualquer nível de segurança. Então, é uma questão muito séria a gente tá lá em Bangu. E o próprio é um acesso muito privilegiado. usa drone, né? No documentário entrou os caras usando drone pra fazer os negócios. Não, não lembro quem que foi. Foi um dos oficiais lá do CORE. Eu tava conversando enquanto a gente se preparava para entrar no blindado, eu tava conversando com ele e ele falou que eles, na época que saiu Tropa de Elite, primeiro, ele falou que eles viram uma grande diferença na organização dos traficantes, porque eles pegaram muita coisa de como o BOP e o CORE se organizam para entrar nas favelas do filme. Então, eles analisaram o filme e se adaptaram. Fizeram escola com o filme. Teve pra várias combater. Crime organizado. Tem várias O coisas. crime é mais organizado que muita coisa. A gente tinha que sempre se certificar, tipo, isso a gente pode filmar? Porque a gente não quer prejudicar sem querer. A gente tá querendo fazer um filme que vai ajudar e atrapalha. Para um outro filme, vocês não tinham que ter, talvez, essa preocupação, mas para esse específico, é interessante. Eu queria aproveitar, a gente já vai encaminhando para o nosso final aqui. Claro. Primeiro, agradecer a todo mundo, né? Eu queria... esse é o momento de vocês brilharem. Vocês estão me pagando para isso, cara. Esse é o momento de vocês brilharem. Eu quero que todo mundo bote aqui o arroba, tá? De como é que a gente acha vocês nas redes sociais. Mas antes disso, eu queria que vocês falassem, óbvio, como a gente acha vocês nas redes sociais, mas o que vocês levam dessa produção do Entre Lobos? O que foi, talvez, mais impactante para vocês ou diferente do que vocês viram, sabe? Algo, uma palavra final para os nossos ouvintes aí. É muito... Depois de ver o filme... A gente recebe menos impacto direto, né? Porque a gente vai fazendo o filme aos poucos, a gente vai vendo as coisas acontecer. Quem assiste o filme tem o impacto de uma vez só. Da narrativa, tudo, né? direto, né? Direto. E é muito interessante tu ver os comentários na plataforma das pessoas falando que horrível, que horror, que absurdo. Parabéns pelo filme. Filme maravilhoso. Maravilhoso. Não quero sair de casa, mas parabéns. E então, aquilo que o Silvio comentou, né? A gente fica muito calejado e a gente não percebe essa realidade, né? Que é de verdade. E a gente fica muito... a gente perde a sensibilidade ao absurdo, à barbárie que Isso é né? muito louco, né? Porque até no final do primeiro episódio mostra essa questão da gente, brasileiros, né, no caso, irem para fora, para o exterior, e as pessoas lá, os gringos, não entenderem, porque não passa no imaginário deles essa preocupação que a gente tem com a segurança. Não, mas pode andar na rua a tal hora? Mas pode... Porque a gente já fica preocupado, a gente já tem um celular extra que é do ladrão, a gente já... Os muros altos, os carros blindados, né? Aqui vende-se blindado, né? Que não se vende quase em outro lugar do mundo, entendeu? Então, os muros altos, as câmeras de segurança, né? Os arames farpados, aquela loucura. O PS usa, né? Nossas casas estão cada vez mais parecidas com maquetes de penitenciários. Exatamente isso, né? E a gente viu também isso no Fim da Beleza, e a gente vê com mais força agora, inclusive no Entre Lobos, né? Mas complementando o que o Furquinha disse, tem esse efeito do filme que você vê tudo ao mesmo tempo, né? Você vê aquelas imagens de câmera de segurança que, obviamente, a gente não gravou, mas... Pra gente foi também uma experiência de ter dividido por um período longo, assim, e contínuo, né, em segmentos grandes, às vezes 2 semanas com os policiais e tal, só, às vezes, almoçar com eles, ou os momentos que a câmera não estava rodando, que a gente conseguia ter uma troca ali de
de pessoas. E aí o nosso aspecto profissional dissolvia, né? Porque a gente não tá Uhum. filmando, Tanto e a que gente a gente podia fez só amizade, conversar. né, com... Então eles falavam sobre muito da experiência deles do dia a dia e até coisas que a gente não poderia gravar. Então, acabando o filme, o que eu levo é como alguém que trabalha com cinema, essa experiência que foi intensa e de vários lugares que poucos ou talvez ninguém da mídia teve acesso antes, mas também como cidadão, assim, de ver o trabalho deles e o nível de sacrifício que eles estão dispostos a fazer pela nossa segurança. Então, para mim mudou muito a visão com que eu vejo o trabalho dessas pessoas e o comprometimento deles, e parece de algum jeito um lado meio esperançoso, assim, depois de ver tanta coisa ruim e gente que está disposta a matar, ferir o próximo, né, para ter vantagem própria. Então, teve todo esse arco de um começo assim de desesperança, e a gente começa a ver o tamanho do problema, mas tendo contato com essas pessoas, tem esse aspecto de esperança também, que tem gente que quer fazer a coisa certa só porque ela é a coisa certa. Muito bom. Quer falar? Tá. Eu ia falar um pouco disso que o André falou, mas é engraçado, né? A minha primeira produção trabalhando na Brasil Paralelo foi o Pátria Educadora. E quando a gente Também terminou... foi uma trilogia. Foi uma foi bem grande, trilogia, assim, né? exato. E quando a gente terminou aquela produção, eu lembro que, poxa, uma equipe muito menor, né? Eu sou o funcionário 16, no Furquim 1 eu sou o 16, né? No registro. A equipe é muito menor, assim, a gente, o Furquim lembra, puta esforço. A gente terminou de editar o filme, tipo, 20 minutos antes de subir no YouTube. Só pra galera ter uma noção, ele é o funcionário 16 e nós somos mais de 250 hoje, tá? É, O que a galera acha. exato. Pessoal, tem muita gente que vem aqui, inclusive, isso é só um adendo rápido Aham. aqui. Tem gente que vem visitar aqui, os membros, né, principalmente, Uhum. vêm visitar aqui a Brasil Paralelo. Nossa, mas como é grande, nossa. É. Nossa, tem várias pessoas, porque acho que ainda Olha, são, eu sei lá, cheguei- 5 pois é. pessoas editando Eu nas cheguei, coxas eu ali cheguei aqui o no final de filme. 2019, então assim, E a empresa cresceu muito. Eu catapultou cheguei aí. no final de 2020 e eu sou 42ª. Pois é, diferente. Mas assim, eu lembro que quando eu vi o primeiro filme ali, e tudo aquilo que a gente falou sobre educação, que também é uma pauta muito sensível, assim como a segurança, eu tive a sensação de que a Brasil Paralelo deixou um legado, entendeu? Um legado pra gente discutir sobre o big picture, né? Sobre de cima, todo mapeado, quais são os problemas e o que a gente tem que fazer para resolver. O João Henrique, quando ele procurou aqui a gente para fazer esse filme sobre segurança pública, ele se baseou no Pátria Educadora, né? Ele fez um roteiro só. num guardanapo, né? Uma papelada, ele trouxe assistiu pra gente. 8 vezes o Ele do assistiu Pátria 8 Educadora. vezes o Pátria Educadora Caramba. e falou: eu preciso fazer algo Sobre nesses segurança moldes da segurança pública. E trouxe pra gente e confiou, como o André disse, um trabalho de pesquisa de 20 anos na nossa mão, né? Hoje a gente é bem amigo do João, eu conversei com ele hoje, inclusive, um abraço pro João. João é incrível. João é incrível. Incrível. Viramos todos fãs do João. E a gente fecha esse documentário e a gente tava no cinema e eu vi ele de novo, né? E eu tenho essa mesma sensação, legado. A gente falou sobre um tema muito específico, muito importante, muito caro para todos os brasileiros. E eu acho que a gente falou de uma maneira sóbria, tentando buscar as raízes do problema, sem fazer... Em busca da verdade, Isso, sem né? fazer um marketing no Sem sentido... juízo de valor, assim, juízo né? de valor, nem, como eu posso dizer, quando você faz só para viralizar, sabe? A gente não queria também achar um culpado, né? Isso, A gente mostrar que o queria ver qual problema era o é muito problema. mais embaixo, e aquilo que o Silvio bate muito na tecla, né? Que a gente precisa de um consenso mínimo para mudar essa situação. Há quem é pessimista, mas há quem assiste o filme depois e fique mais otimista, né? Então acho que é uma sensação de dever cumprido e uma sensação de legado que a gente deixa pro Brasil, né? Muito bom, Di. E você, Isa? Pra mim, começou como um outro documentário da Brasil Paralelo, que assim, quando eu digo um outro documentário, assim, a gente leva a sério todos os nossos projetos. Claro. A gente abraça mesmo todos os projetos, a gente dá o sangue por cada momento. Mas começou assim, tá bom, esse é mais um documentário. Mais um tema que apareceu. Mais um tema legal, importante e tudo mais. E, enfim, eu tenho policial na minha família, meu bisavô era policial militar. Mas eu nunca vivi a cultura, né, que os policiais vivem e tal. Nunca foi um assunto muito falado na minha casa e tudo mais. E
Então não era a minha realidade. E aí, fazendo esse documentário, eu me sinto, assim, eu me sinto muito honrada, de verdade, porque eu morei fora um tempo, fora do Brasil, e no Canadá, eles têm a cultura de, por exemplo, você tá andando na rua, encontra com um policial, sorri, dá bom dia, boa tarde, boa noite, enfim, existe uma respeito. gratidão, Estados um Unidos também, os eventos respeito. esportivos, Obrigado quando pelo serviço. Vocês param, né? Esse é pro exército. É. Mas eles têm um respeito quanto aos oficiais, Autoridade, né? né? Exatamente. E isso não é uma coisa que a gente vive aqui no Brasil, né? Inclusive, é o contrário. Nos últimos anos tem sido totalmente o contrário. As pessoas são contra os policiais, desgostam dos policiais. E nem não digo a população A em mídia. geral, mas as pessoas que detêm os meios de comunicação. E aí foi muito. Isso, inclusive, está sendo bem debatido no próprio filme, né? Sim, sim. Que mostra essas... E foi muito essas bom discrepâncias e foi muito bom e muito. Eu realmente me sinto honrada de poder participar e poder mostrar o lado humano dessas pessoas, porque a gente tá acostumado, também, né? a gente tá acostumado a meio que transformar em um personagem, sabe? O vilão da história. E na verdade não, todos esses caras e mulheres são pais, mães de família que saem todo dia e sabem que podem não voltar para casa. Pelo amor, né? Justamente E muitos esse estão lance ali pelo amor. do sacerdócio ali, Exato. Né? O cara... Contra tudo e contra todos, né? Contra a imprensa, contra a mídia, É. contra o sistema. Né? Que nem a menina lá, que é a policial também que a gente entrevistou, né? Ela falou, "Não, eu prendo o garoto." A Daiane. É a Daiane. Eu prendo o garoto, o sistema solta ele, eu prendo ele na semana seguinte. Você vê que, apesar de tudo, é o sacerdócio. É a E ó, vontade de pessoal, servir. falando... Não, vai imagina, eu concluir? só ia concluir, tipo, falar que como eles, é um legado Sim. que a gente deixa e putz, é muito legal você saber que você pôde contribuir pelo menos um pouquinho para isso, sabe? Para mudar talvez a perspectiva das Sim. pessoas. Porque o objetivo justamente da Brasil Paralelo é esse, né? De Uhum. mudança cultural, né? E todas essas entrevistas, pessoal que tá aí de casa, eu vou pegar aqui o meu... As 56 bonezinho. entrevistas. Não, ó, 56 todas essas entrevistas, tá? Que foram faladas durante esse programa. Então tem entrevista com o Nunes, tem entrevista com o Ribeiro 1, Ribeiro 2, Ribeiro 3. Com todo o pessoal da BPFROM, do BOP, do CORE, Perfeito. quem mais aí? Vamos lá. Marcelo Rocha Monteiro, entrevista sensacional, Sim, minha Rocha preferida. Monteiro. É a minha Ó, preferida. Rodrigo Pimentel. Pimentel Ieda também foi muito Ó, boa. são mais de 56 entrevistas, 56. mais de 50 Eu não tinha entrevistas, galera. dado conta. Tudo na íntegra pra vocês. Então, o que vai pro filme são só trechos, claro, que fazem sentido ali dentro da narrativa do filme pra contar aquela história, né? Dentro do storytelling lá do filme. Mas a gente tem essas entrevistas inteiras. Muito conteúdo legal, cara. Que, assim, são... normalmente é mais de 1 hora de entrevista. Geralmente é mais mal. Né? Mais de 1 hora, 45 minutos, 50 minutos, 1 hora. 2. Todas essas entrevistas estão disponíveis também na nossa plataforma. Ela é exclusiva para membros. Fala, Eu Furquinho. queria fazer um comentário, porque geralmente as entrevistas elas são bem técnicas, né? Por causa dos conteúdos que a gente normalmente aborda. Sim. A grande parte das entrevistas que a gente tem hoje são com pessoas normais. São entrevistas de vivência, mais né? de vivência, assim. Sim. Então, assim, é um conteúdo que ele é muito Palatável, tranquilo. né? E é muito interessante tu ver essas perspectivas. Algo realmente diferente do que a gente fez até agora, assim. Então, para você garantir todas essas entrevistas, mais a trilogia do Entre Lobos, mais o curso do João Henrique, tá? Tá tudo lá Mais na as próximas plataforma. produções. Mais as próximas produções, porque não me deixa aqui esquecer as próximas produções, que vai vir muita coisa interessante. Inclusive, Diego aqui, ó, ele não vai contar, mas contar. Diego aqui tem uma próxima produção aí no ar aí que... Tá tá indo tá bem, indo bem, tá indo bem. Que pro final do ano, talvez,
Vamos jogar Não, aqui. tem que ser final do ano. Tem que ser tem que ser no final do ano. Então tá, ó, vai rolar várias produções. Você assinando o acesso total, você já garante tudo isso, porque são produções que vão ser exclusivas, tá? A gente tem mais de 56 entrevistas, 56 entrevistas, mais de 50 na plataforma, tá? Entrevistas inteiras, o documentário também completo. Além disso, outros documentários, a gente tem a Face Oculta do Feminismo, a gente tem o Invasão Bolchevique, outros documentários exclusivos da Brasil Paralelo, tá? Também com todas as entrevistas que a gente fez, também exclusivas. Além disso, você libera BP Select, que é o nosso streaming de filmes. Então a gente tem todos os filmes com análises, cada filme tem uma análise, cada filme tem um podcast exclusivo para você fazer todo o percurso ali. Não é você simplesmente assistir um filme, você vai entender por que assistiu, depois você vai ter um debate a respeito daquele filme. Você vai ter também conteúdo infantil, catálogo selecionado a dedo pela equipe da Brasil Paralelo, pra você poder botar seus filhos diante da TV para eles apertarem o play sem medo de ideologia, sem medo, nada disso. Conteúdo que a gente selecionou para vocês, tá certo? Além disso, núcleo de formação com mais de 50 cursos, incluindo o curso do João Henrique, mas tem curso sobre feminismo, tem curso sobre história da arte, da música, tem curso sobre ciência política, vários tipos de curso lá dentro. Tem um do Paulo Freire, inclusive, que é muito bom. Um do Paulo Freire, não. Um é do Thomas Juliano. Sobre o Paulo Freire, desmistificando o Paulo Freire, que é muito interessante. Desconstruindo o Paulo Freire, um dos mais assistidos. Tem o da Campanholo também, do feminismo. Tem vários cursos sobre lá. maconha. Tem curso sobre maconha. Quiser continuar no tema. Os mitos da legalização da maconha. Tem vários tipos de curso lá. Então vai estar aparecendo aí na tela também a plataforma, para vocês verem os cursos que estão passando aí. Tudo isso você garante no acesso total, tá? E a gente está com essa promoção. Você vai assinar por 50% de desconto. É o nosso melhor plano pela metade do valor. E ainda, depois de tudo isso, você ainda vai receber um e-book exclusivo do Entre Lobos. Tá? Esse e-book também está aparecendo aí para você. Então aponta o celular para o QR Code que está aparecendo na sua tela e garante logo a promoção, que é só até amanhã, tá certo? Até amanhã, quinta-feira, dia 30, até a meia-noite. Então, ó, depois não vai falar que eu não avisei, tá certo? Pessoal, muito obrigado. Tamo junto aí. É um prazer trabalhar ao lado de vocês. Igualmente. Prazer é todo seu. Prazer é todo meu. Que bom. Fico muito feliz. Vamos lá, tem mais filmes mais pra coisa fazer. pra Tem mais. fazer. Galera, até a próxima aí. Valeu.